só de sentir a pessoa sair de lá diferente, eu já estou assim com a minha alma preenchida. Já valeu, É aquela coisa que eu falo, obrigada a Deus. É muito legal. Eu vi que você falou com bastante alegria da profissão de fisioterapeuta e bastante alegria da profissão de atriz. Então eu vou te colocar numa saia justa. Vai lá. Digamos que desce um anjinho com o caderno na mão. Agora ele olha e fala, olha, Fernanda, teve um erro aqui. Tá? No caderno está que você seria só uma coisa. Você não pode ser as duas. Escolha uma. Eu seria... Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando aquilo que eu lembro sempre no começo, o que é? O peteleco no positivo, que é muito importante pra gente, porque isso faz o nosso canal crescer mais ainda do que já está crescendo. Então ajuda a gente ali, vai, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ativa o sininho e dá o peteleco no positivo, que é super importante. E você vai querer compartilhar esse vídeo com os amigos, tá? Os amigos, com o inimigo você não vai querer compartilhar. Mas pode compartilhar também, não tem problema. Porque hoje a gente está com a Fernanda Valverde aqui. Tudo bom, Fernanda? Olá, tudo bem? Muito prazer. Bacana. E o Duca, que vai me acompanhar hoje aqui de novo, né? Pois é, Sidney, muito bacana participar desse podcast, ainda mais com a Fernanda Valverde. Ah, muito obrigada. Legal. E... lembrando da Editora Vilese, a Editora Vilese tem diversos livros de autoajuda, tem livros científicos, meus livros que são de ficção, A Sombra da Alma, Os Sete Mundos e os outros 14 livros estão lá na Editora Vilese. Você vai encontrar a Editora Vilese em 2 lugares, não é, Duca? Onde que encontra a Editora Vilese? Na Amazon, acho que vocês conhecem a Amazon, né? E também ali no site do Ibra. Vai lá no site do Ibra, ibravet.com.br. Aí você procura lá, Loja do Ibra. E aí você vai ver os livros da Editora Vilese. Isso. Na Amazon você encontra os livros que são livros físicos e também os e-books. E na Loja do Ibra você vai encontrar os livros físicos. Isso. Então não deixa de visitar os 2 locais. E, por falar no Ibra, se você é veterinário, profissional da saúde ou de outras áreas também, o Ibra tem diversos cursos, muitos cursos mesmo. Você vai se assustar quando entrar na nossa página, tá? Então, se você é veterinário, entra no ibravet.com.br. Mas, se você não é veterinário, mas é profissional da área da saúde, onde que ele deve entrar? ibrasaude.com.br. E na própria página do Ibra, onde que é na página do Ibra que tem os outros cursos? Outras áreas. Então você vai áreas. lá, ibravet.com.br, procura lá na aba Outras Áreas e tem cursos de direito, tem cursos de marketing, bem legal. É bem bacana. E vamos conversar então com a Fernanda. Fernanda, primeira coisa, a Editora Vilese, ela falou para mim assim, dá um livro para Fernanda. Ai, né? que honra! E aí eu vou dar o meu livro, A Sombra da Alma, para você. Ai, muito obrigada, mas eu vou precisar de um autógrafo. Sim, depois eu dou o autógrafo. Ai, muito obrigada. R$500 o autógrafo, tá tudo bem, tá? Tudo bem, né? A gente negocia. Obrigada. Imagina. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, o que você faz, tudo. Então, eu sou a Fernanda Valverde, eu tenho 48 anos, recém-feito. Eu fiz agora em março. Eu sou fisioterapeuta há 27 anos. Trabalho na área da fisioterapia desde a faculdade, então é uma carreira que faz parte da minha vida. E, paralelamente a isso, eu sou atriz profissional, tenho DRT e tal. É uma história muito maluca que acabou se entremeando na minha vida e eu não consigo me desconectar de nenhuma das 2 profissões, né? Então, quando eu era criança, eu era bailarina, comecei a fazer balé com 7 anos e achava que eu ia morrer num palco dançando, enfim, era aquela coisa... passei a adolescência toda só nisso. Mas chegou um momento de, e aí, você vai fazer o que da vida? Né? Aí meus pais falaram, Fernanda, dança no Brasil não é valorizada, então você precisa pensar numa área, numa profissão que te dê uma segurança, uma estabilidade, que não temos, mas tudo bem. Aí o que eu pensei, né, na época? Eu era muito jovem e eu queria algo que tivesse a ver com o movimento, com a dança. Então, eu fui em busca disso tudo e aí encontrei a fisioterapia, que é algo que eu pude dar movimento para as pessoas, tendo em vista que eu
podia estar vivendo da dança mais. Então, toda essa coisa de autocuidado, de mobilidade que eu tinha na vida, eu trouxe para a fisioterapia e para a reabilitação dos pacientes, né? Então, uma coisa ficou na outra. Então, mas você... primeiro você entrou na dança, mas você não era atriz. Não, E era aí só você bailarina. entrou na fisioterapia antes de ser atriz? Sim. Tá. E por que você resolveu entrar na carreira artística mesmo? É por causa da dança ou porque, de repente, aconteceu alguma outra coisa? Então, na verdade, assim, aconteceram várias coisas na vida e faltava algo, né? Então, eu acho que, assim, o palco, quando você entra para o ramo artístico, dificilmente, acho que a arte te escolhe. E aí você não consegue sair mais. Então, eu fiquei com uma janela aí de 4, 5 anos, meio que num vazio, que faltava alguma coisa. E aí teve um momento na minha vida, já casada, já madura, que eu e meu marido, ele é médico, ele é neurologista, e ele fazia fotos submarina. E eu era bailarina. Então, aquela coisa que sempre gostava de me aparecer, dançar, nanana. Aí, depois que a gente teve a primeira filha, a Vitória, nós resolvemos fazer essas brincadeiras que o casal faz para apimentar a relação e começamos a fazer fotos. Ele foto minha e numa dessa brincadeira toda, acabou que nós fizemos um ensaio fotográfico na neve e fomos parar no programa de Jô Soares. Marido fotografa a mulher nua na neve. Olha. Uau, do nada. Quando eu entrei dentro do estúdio da Globo, que eu entrei naquele universo televisivo, e eu falei, gente, é isso. É aqui que a arte está me chamando de volta. Aí eu, loucamente, já com 2 filhos e tal, fui entender o que era ser atriz. Aí fui fazer um curso livre no Wolf. Fiz um curso de férias, onde passei por todas as modalidades, então, teatro, TV, cinema, canto, nanana, e falei, é isso. Aí eu fui estudar, fui fazer o curso técnico, me formei como atriz, nunca deixando de trabalhar como fisioterapeuta, e aí fui fazendo várias peças, montagens de teatro musical, de teatro, comédia, drama, fiz vários curta-metragens, fiz participação na novela do SBT, das Aventuras de Poliana, a Adolescência de Romeu e Julieta. Então, assim, as coisas foram pipocando de uma maneira e que a arte foi sendo terapeuticamente me deixando em contato com o palco de novo. Então, até o ano passado, a gente estava em cartaz no Teatro Jardim Sul, com uma comédia romântica chamada Separe Agora ou Case para Sempre, que foi um sucesso, tivemos 2 temporadas. Separe Agora ou Case para Sempre. Uma coisa assim, é uma peça, assim, uma comédia muito frenética, porque só eram 2 atores. Nós nos trocávamos em cena 11 vezes. Na frente, a gente quebrou a 4ª parede, né? Então, mostrando a realidade de um casal que estava em crise, pronto para se separar. E o mais curioso disso tudo foi que alguns adolescentes que iam assistir a peça saíram emocionados, chorando, uma comédia, porque acho que reconhecia o drama dos pais e a loucura toda que aconteceu depois, e foi muito legal. Paralelo a isso, atendendo os pacientes de fisioterapia. Isso era em que teatro? Jardim Sul. Jardim Sul. Dentro do shopping. Dentro do shopping Dentro do Jardim Sul. Sul, aqui em São Paulo. Sim, na Zona Oeste, ali no Morumbi, dentro do shopping. E assim, que era uma sala de cinema, eles modificaram para teatro. E funciona até hoje, sempre, né? Então, assim, o ano passado, retrasado, tivemos 2 temporadas dessa peça lá. Tô falando que é mais recente que eu fiz. Fiz 2 curta-metragens no ano passado, que está em pós-produção. Então, Replicante e O Canto, que está sendo preparado. Eles falam do quê? O Replicante é um curta que é a história de uma dona de uma casa noturna. Foi a personagem que eu fiz, a Madame Lee. E conta o drama das meninas, né? E acontecem várias coisas assim que realmente é possíveis de acontecer e que fica no oculto, né? Que não é tão divulgado. E tem uma reviravolta interessante, que eu não posso dar spoiler. A Bruna Mascarenhas foi uma das atrizes que contracenou comigo, era uma das protagonistas desse curta. O Canto é com Amanda Azevedo, uma outra atriz que faz Netflix, um monte de outras coisas, que ela estava num cativeiro, no momento de loucura dela, e aí surgiam 2 seres que seriam, tipo,
ou a imaginação, uma loucura, que é uma coisa bem abstrata, bem doida, e eu fazia um personagem que fosse uma parte, era um ser roxo, que era a parte do lado tendencioso do mal dela, então é como se tivesse duas forças, mexendo com a cabeça dela, uma coisa bem diferente, mas o resultado ficou bem legal, ficou bem bacana. Bacana. E você começou, então, quantos anos, assim, você já está nessa área de atriz? Olha, eu terminei, assim, curso técnico e tal em 2015. 2015. Então, tem 10 anos aí que eu já tô... Você já atuando? Já atuando, já com DRT e assim... O DRT é o quê? O DRT é um registro profissional. Então, por exemplo, o CREFITO é o Conselho Regional de Fisioterapia. Sim. Então, o DRT é o seu registro que te prova que você é um ator profissional. Entendi. Então, é o seu número. Uma curiosidade, antigamente tinha até uma dificuldade para virar ator, porque você, para tirar o DRT, você tinha que ter participado de uma peça, de alguma peça, de alguma sim. coisa. Só que para você participar de alguma peça, alguma coisa, você tinha que ter o DRT. Mas nos como é que tá cursos tem. agora? Então, os cursos técnicos você tem. Né? Agora tem, porque é o que reclamavam muito antigamente. Então, e assim, e hoje volta essa coisa toda até na televisão, porque eles pegam muitos não atores para atuar. Por quê? Porque o novo mercado não quer mais aquela atuação teatralizada, quer aquela coisa mais natural. Então, às vezes, né, o mercado prefere pegar uma pessoa que não tem esses vícios técnicos e que seja ele mesmo e faça ali como se fosse ele, do que trabalhar com atores, o que nos dificulta, porque a gente consegue fazer tudo, né? Sim, então, exato. é complexo. E para tirar esse DRT, foi complicado. Mesmo fazendo curso técnico, você passa por uma banca lá no SATED, que eles avaliam todas as peças que você fez, porque você tem que ter peças com público, tem um número de horas que você tem que provar que você fez e que é tudo registrado para sim você conseguir tirar o seu DRT, ser validado, né? E eu, graças a Deus, eu consegui, mesmo não tendo completado lá no Wolf, eu fiz até o 4º módulo, mas eu fiz uns cursos extras com o pessoal de fora, com o Thiago Félix, de Lúcio de Bari, que trabalha um pouco... Ó, que coisa doida, né? Trabalha os chakras e as energias para você mexer com as suas emoções e criar os personagens baseados na sua sombra. Sabe coisas assim, que tem que ter autoconhecimento. Então, ator precisa ser um conhecedor de si mesmo. Sim. Então, assim, todo mundo tem que fazer terapia, tem que entender, porque como que eu vou construir um outro personagem, uma outra pessoa, se eu não sei quem eu sou? Aí, a mistura que eu faço com a fisioterapia, porque quando eu atendo os pacientes, a gente tem um contato muito íntimo, né? Que a gente entra na vida da pessoa, a gente toca a pessoa e a gente acaba se envolvendo, de certa forma, com a família da pessoa. E lidamos com o ser humano na maior vulnerabilidade. Então, a gente consegue pegar isso como a atriz, captando durante os atendimentos, como que as pessoas reagem nessas situações. Então, tem pessoas que são revoltadas, tem pessoas que são mais resilientes, tem pessoas que são deprimidas, tem pessoas que têm garra. Então, tudo isso a gente vai guardando como estofo para quando eu tiver que construir um personagem complexo, a gente ter mapeado isso. Uma pergunta que eu já fiz para as outras atrizes que vieram aqui. Vamos ver se a tua resposta é igual ou diferente, né? Você, por exemplo, você faz um personagem, nem você fez esse personagem que era mal, né? Representava o lado mal. Sim. Você faz um personagem que não tem nada a ver com você. Imagino, né? Que o mal não tem nada a ver com você. Você faz, ou qualquer outro personagem que seja, não tem nada... Não te influencia? Não influencia na tua personalidade? Não vai te mudar alguma coisa? Na verdade, não. É porque assim, ó, é a minha concepção, tá? Que o ser humano é muito dual. Ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim. Então, assim, se você... eu sou uma pessoa que tem os bons princípios e sou ligada na trilha do bem. Mas se, por exemplo, eu presenciei alguém fazendo algo que está pondo em risco a vida do meu filho ou da minha filha, eu sou uma potente assassina. Ah, sim. Isso daí qualquer um, né? Então, eu acho que... para construir um personagem desse, que não fique fake, que não fique só um estereótipo, eu tenho que buscar dentro de mim esse lugar de negatividade, de maldade, que assim, eu tenho que lidar com isso, que são as nossas sombras mesmo, né? Todo mundo tem aquilo que a gente repulsa muito, é algo que é muito potente dentro da gente. Então eu falo, nossa, eu não suporto pessoa arrogante.
é porque eu sou arrogante de alguma maneira. E eu tô pondo máscaras. Então, ser ator e atriz é você tirar essas vendas, abraçar essas coisas que vão, às vezes, nos machucar, influencia, porque a gente tem que trazer isso para fora. É como você externa aquilo que você censura no teu dia a dia. Sim, mas tem que ser algo que atravesse. Atravessa no sentido que quando a pessoa assiste esse personagem, toque de alguma maneira. Esse personagem tem que atravessar quem está assistindo. Atravessar como? Ou com desconforto, ou com uma identificação. Nossa, isso me lembrou fulano. Porque a utilidade do ator é fazer com que o outro se identifique de alguma maneira. Então, quando você assiste uma peça de teatro, ou um filme, uma novela, enfim, qualquer coisa, quando um ator consegue que as pessoas saem questionando, falando, nossa, que nojo que eu fiquei daquele ator, credo, não sei o quê. Não é do ator, é aquilo que ele provocou na pessoa. Né? Ele provocou na pessoa. Exatamente. Então, o personagem, ele tem essa missão de tocar de alguma forma, né? E isso toca de maneira diferente, que nem nessa comédia. Nós achávamos que ia ser uma patascada, porque é uma comédia assim, sabe, pastelão. E os adolescentes, assim, de 16, 18 anos, emocionados. Aí fala, cara, olha quando existe humanidade e as pessoas se reconhecem, né? E aí fala, uau, uma comédia faz as pessoas chorarem, que legal, né? Então, assim, a capacidade dos atores de buscar essas coisas dentro. Por isso que a gente tem que fazer terapia. Porque às vezes eu tô cavucando um negócio que eu começo, tipo, não tô legal, tal. A gente vai na terapia, trabalha essa emoção. E aí, assim, não sou eu, é o personagem, mas sou eu. Sim. Não tem como. Não tem como tirar de mim. É a Fernanda que está fazendo um personagem. O personagem tem esta característica. Mas eu tenho dentro de mim em algum lugar. Tá lá engavetado. Não aceito, tal, trabalhei, lidei com isso, mas é meu. Deve ser complicado quando é um personagem que sofre abuso sexual, violência. Então, mesmo que, por exemplo, eu jamais tenha vivido isso, aí você fala pra mim, Fernanda, mas como que você traz isso com uma verdade para quem está assistindo? Buscando sensações de outros lugares que eu já vivi. Então, por exemplo, me senti coagida num ambiente e quando era criança e aquilo me deu uma sensação de asco, me deu uma sensação de nojo, de repulsa. Não tem nada a ver com abuso, mas eu tive isso. Então, quando vem um personagem desse, eu vou tentando buscar em mim, se eu fosse aquela pessoa, aquele personagem, como eu me sentiria se eu vivisse aquilo. Então, assim, como eu, Fernanda, me sentiria se eu estivesse sendo abusada? A Fernanda criança, a Fernanda adulta, adolescente, a mulher. Então, quando você se coloca empaticamente no lugar do outro, você consegue fazer uma coisa de verdade, sem se machucar, sem atrapalhar seu dia a dia. Porque acaba sendo terapêutico. Quando eu falo que a arte ela é terapia, porque a gente pode ser 1000 coisas com uma proteção. É o personagem. Mas na verdade sou eu mesmo. Entende? Então é isso. Entendi. Deve ser gostoso, assim, você poder trabalhar. É um universo assim, lindo. Deve ser mais hobby do que trabalho, né? Mas porque, por exemplo, a gente faz com muita energia, muita empenho, fala, nossa, você não sai exausta de uma peça? Não. Porque a troca é tão grande. A gente joga uma energia tão grande para a plateia devolve, que eu saio em êxtase. Tanto meu marido fala assim, nossa, eu nunca vejo você com seus olhos brilharem do jeito que você sai quando você faz uma peça. E o ano passado, além dessa comédia, eu fiz uma peça que foi uma montagem de um núcleo de criação do Leonardo Bertolini, lá fora Cultura, que ele selecionou alguns atores para fazer uma pesquisa, que foi uma peça chamada Gaivota, do Chekhov, que é uma peça clássica e tal, do russo. Só que foi uma estética, foi uma peça-filme. Então, tava o quê? Uma peça de teatro aqui, só que tinha câmera, um cameraman, uma luz. Então, tudo que acontecia aqui estava sendo gravado ao vivo, na hora, mostrando no telão de cinema. Nossa. Então, assim, tinha cenas que estava a plateia toda ali vendo o que está acontecendo aqui no telão. Então, a pessoa podia escolher onde ver, os detalhes aqui do cinema ou aqui no que está acontecendo. E tinha cena na rua ao mesmo tempo. Então, estava ali dentro do teatro, vendo o que está acontecendo na rua na hora. Então, foi uma experiência, assim, extraordinária. Muito interessante. E foi muito legal. Bem muito legal.
Deixa eu te perguntar, você falou que você fez o curso para cinema, teatro, televisão, né? Uhum. No teatro, a gente já percebe que é muito diferente um teatro de uma televisão e de um cinema. E entre o cinema e a televisão, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que a televisão é uma coisa mais... É produção, é dinheiro, é tempo, é tudo muito rápido. Acaba sendo um pouco mais superficial, porque é uma indústria que você tem que ficar correndo. Grava todo dia. Então, 20, 30 cenas no dia, uma coisa insana. Uhum. É produção, sim. Cena, não dá nem tempo, o ator nem sabe quando vai ao ar, não tem essa coisa toda. O cinema, existe uma permanência do ator no personagem. Então, é uma câmera só, é uma coisa muito mais artesanal. O cinema é artesanal, é menos industrial. Então, é uma câmera. Primeiro grava um lado, depois grava o outro lado, depois grava a cena aberta, para depois, na parte da ilha de edição, eles montarem o filme e tal. Coitado do editor, coitado do editor. E assim, o editor, ou ele salva, ou ele destrói o filme. Uhum. A edição é super importante. A edição e a fotografia, assim, elas podem salvar ou podem destruir. Eu me lembro do filme De Olhos Bem Fechados, que foi o último filme do Stanley Kubrick, e ele sempre participava da montagem. E ele não participou, porque ele faleceu, acho que ao final das filmagens. E o filme foi criticado. Eu até gostei do filme, mas teve muitas críticas ali. Certamente, se ele tivesse vivo... Teria sido de outra maneira. Seria outro filme. É outro olhar. Por isso que, assim, existe toda uma... E no cinema tem uma magre de pessoas, assim, é um batalhão para uma cena acontecer. É milhões de pessoas, assim. Esse curta mesmo que eu fiz, o Replicante, tinham 50 pessoas no set para gravar uma cena com 2 atores. Olha que loucura. É uma loucura, loucura. E eu já ouvi falando, por exemplo, de cinema principalmente... que às vezes o ator, ele grava uma cena, ele nem sabe de que parte do filme é. Né? Não tem uma cronologia. Então. Às vezes, eu, por exemplo, fiz um curta que chamava Mulher de Vermelho Fogo. A primeira cena gravada foi a última cena. E o mais doido que, assim, eu fui conhecer o ator que ia contracenar no set. Então, às vezes, você não tem tempo de conhecer, só que você tem que criar uma intimidade, porque a cena era assim... Era muito pesada, então tinha assassinato, tinha abuso, tinha intensidade, tinha cenas assim de violência. E você tem que criar uma relação na hora. Nossa, e aí, não é fácil, porque às vezes não tem química. A sorte que teve, muita química, rolou muito bem. Mas às vezes não tem, e aí você tem que... Eu imagino que você contracenar com alguém que você já contracenou algumas vezes... É muito legal. É muito mais fácil. É muito legal. Eu sei disso porque o César, que você conheceu, deve ser ainda guitarrista ou era baterista, a gente tinha um grupo. E a gente tocava junto, eu já sabia o que ele ia fazer, ele sabia o que eu ia fazer. É uma coisa muito sinestésica, né? Tocar, uma vez eu fui fazer uma jam session com... Eu não vou falar o nome dos grupos, mas eram grupos conhecidos. E... Nossa, a gente não conseguia se entrosar, não conseguia se entender, né? Exato. E porque não estava. Então, imagina a mesma coisa os atores, né? E aí o ator tem que ser profissional o suficiente para criar essa intimidade, que senão você atrapalha toda a gravação. E tempo é uma coisa que você tem que entregar a locação, você tem equipamento, fica muito caro. Então, o equipamento é todo locado, a maioria, né? Não é tudo locado, né? Da pessoa. Então, assim, é muito caro. E aí a obrigação do ator é estar com o texto decorado, introjetado, que também, né? É outra pergunta. Como que vocês decoram? Eu tenho uma memória super difícil, super ruim. Eu não ia servir para isso. Cada ator tem um método de decorar as coisas. Fernanda, eu preciso muito transcrever. Eu preciso escrever à mão livre o texto, aí eu disseco o texto. Então, o que eu faço? Eu leio ele de uma maneira branca, como... primeira vez, aí eu escrevo, copio, depois eu vou entender o texto, eu vou ler e entender na minha cabeça o que essa frase quer dizer. Então, quando você entende o contexto, o texto já fica meio implícito em você. Aí você vai entendendo, então esse primeiro parágrafo quer me dizer o quê, tá? O que está acontecendo aqui? O que o meu personagem, isso antes de decorar, tá? O que o meu personagem quer do outro personagem nesta cena? Qual que é o objetivo? Porque tudo isso tá misturado. Quando você entende o objetivo do seu personagem, o que ele quer do outro,
qual é a urgência de vida e morte do personagem. Para deixar a coisa viva, tem que ter essa tensão. Essa tensão fica lá no que a gente chama no subtexto. Então, quando você entende o contexto, você cria um subtexto. Aí, a hora que você vai decorar o texto, já está em você. Aí, o que eu faço? Eu escrevo várias vezes, coloco marcador de texto colorido, de várias cores, então fica tipo arco-íris, porque na minha cabeça, a hora que eu fecho o olho, eu lembro do jeito que eu escrevi e falo em voz alta. Então, quanto mais eu vou falando e vou me ouvindo, eu vou entendendo, é um método que eu criei que para mim funcionou. Mas tem atores que gravam, eles falam o texto, gravam, ficam ouvindo. Então, tem, por exemplo, atores que são mais visuais, que ficam só lendo. Eu não consigo só ler. Não grava em mim. Então, eu vou usando várias coisas, vou usando músicas que me remetem àquela circunstância. Então, eu vou ouvindo a música, vou copiando. Então, fica quase uma psicografia, assim, um bloco de coisas, tudo a mesma coisa. Que é uma maneira que eu fui treinando o meu cérebro por repetição para decorar. Então, hoje, eu preciso escrever menos do que no começo. É interessante. E improvisação? Porque eu vejo, às vezes, algumas reportagens que tal ator improvisa muito. Os cacos, né? Oi? Os cacos, Os cacos. Então, mas aí, sempre que eu vejo, é algum ator consagrado. Que aí acho que eles deixam passar. Que nem eu lembro que falava que o José Wilker, ele improvisava muito e tal. Então, é um ator consagrado, né? Mas é permitido improvisação? Nem sempre é permitido. Isso depende muito do autor. Então, existe assim, autores que eles exigem que você fale o texto. Porque ele escreveu um texto, não é à toa, é para dizer aquelas palavras. Tem uma lógica. E tem a lógica. Se ele quer que fale de certa forma, você tem que falar de certa forma. Quando você está nesse momento de preparação e a direção fala, olha, o autor deu a liberdade, se por acaso você quiser dizer este texto da sua maneira, ok. Mas sempre a gente tem que respeitar o que o autor diz. Então, por exemplo, no caso dessa comédia que nós fizemos, o autor, o Júnior Souza, fez o texto para o diretor e ator que fez comigo, e ele nos deu total liberdade de colocar o caco que nós quisermos. Então, a gente praticamente mudou o texto. Então, toda a apresentação eram coisas diferentes. Então, assim, aconteciam coisas que a gente quebrava a quarta parede, ou seja, parava e falava, e aí, tudo bem, pessoal? E voltava. E aí tinha que ter esse time da comédia para não se perder, porque o que acontece? Às vezes os atores colocam cacos e foge da linha de raciocínio do que tinha que falar. E não pode, né? Então, isso numa novela, numa obra fechada, enfim, você não pode mudar. A não ser que sejam muito consagrados e que tenham um acordo com o diretor, porque quem manda lá é quem escreveu o texto, é o autor. Então tem que ter esse combinado também com o outro ator também. Tem, né, porque o que acontece também? Tem que ter um cuidado com quem você está contracenando, porque às vezes o colega pode deixar você num abismo, porque também tem que ter uma inteligência cênica. Porque a pessoa pode me dar uma deixa, que a gente chama, que seria a última coisa que o outro vai falar. Então, depois que eu falar porta, eu tenho que falar, venha não sei o que lá. Se ele não falou porta e falou geladeira... Pronto. Eu não posso falar não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tenho, porque não vai ter sentido. Então, eu tenho que pegar o que ele falou, ouvir o que ele está falando. Então, a escuta do ator é tão essencial do que o que ele vai falar. Ele tem que reagir àquilo que ele ouviu. Se o ator só está decorado e não está prestando atenção no colega, dá ruim. Porque eu tenho que responder alguma coisa que ele falou errado e depois voltar para o texto. Então, um coleguinha tem que ajudar o outro, porque senão fica um branco, né? Então... Você falou, acho que já 3 vezes a quarta parede. Se eu entendi, você tem no teatro uma parede aqui, uma aqui, outra aqui e uma entre você e a plateia. Essa é a quarta parede. Essa é a quarta parede. Tá. Então, é o quê? O contato com a plateia. Então, quando a gente usa esse termo, vamos quebrar a quarta parede, é falar diretamente com a plateia. No caso do cinema ou TV, quebrar a quarta parede é parar e olhar para a câmera, olhar para quem está nos assistindo. Então, agora eu estou falando com o pessoal que está assistindo o podcast. Aqui eu estou falando com vocês e a câmera seria aqui a quarta parede. Existem situações que não podemos quebrar isso. E tem situações que são permitidas. Então, a gente tem que realmente entender os combinados e fazer a função que é orientado, né? E quando a gente tem essa oportunidade de quebrar a quarta parede,
é libertador, porque você se aproxima a plateia. Você traz ela para dentro. Então, é algo que é muito diferente para quem está assistindo e para a gente que está fazendo. Você já pegou alguma plateia rude, uma plateia que não tenha... E é tão difícil, porque a plateia que a gente chama de plateia mais fria. Então, tem vários tipos de plateia. Tem plateia que você faz assim, você... Às vezes você faz não sei o quê, é um silêncio. Nossa, é um imagina. silêncio. Numa comédia é um silêncio. Porque você está esperando aquelas risadas, né? E na sessão anterior foi um... Sei. Aí, de repente... Só que a gente tem que lidar como se estivesse sendo uau. Então, a gente faz uau pra gente mesmo. Porque se uma pessoa não tá expandindo, mas pra ela tá sendo legal, a gente tem que fazer o 100%. Aí o ator não pode cair num abismo de ficar lá, ai, não, eu tô fazendo errado. Né? Porque aí joga tudo pra baixo, ralenta e acabou a peça, né? Péssimo. Aí influencia tudo, né? Tudo. Eu acho que também tem tudo a ver se tem uma pessoa que dá muita risada também. Uma pessoa é capaz de levar todo mundo. Contamina, né? porque às vezes já aconteceu de pessoas na plateia começarem a dar risada e a plateia ri, não é do que a gente tava fazendo, era da risada da pessoa. Tem cinema mesmo, quando você pega uma comédia, você vê umas gargalhadas ali, você acaba... Rindo da risada, você nem tá entendendo porque você tá rindo, porque é uma coisa que contagiosa mesmo, né? O riso é contagioso. Você já pegou plateia com poucas pessoas ali? Sim, esse é outra situação, porque lógico que a gente adora estar com a casa cheia, mas já aconteceu de ter assim, 10 pessoas, uma plateia de 300 lugares. Sim. E aí? E aí a gente faz com a maior gana possível. Não, mas a gente faz com a maior alma possível. Aquela pessoa pagou, aquela pessoa foi, aquela pessoa tá lá esperando você dar o melhor que você tem, né? São 10 pessoas falando que foi super legal. Exato. E mesmo falar, ou então falar assim, não, foi ruim, mas falou alguma coisa. Porque nem sempre, é legal. O que é legal é a pessoa sair falando alguma coisa. Falar assim, nossa, mas aquilo achei desnecessário, aquilo achei, sei lá, coisa diferente. Então, assim, o importante é os atores valorizarem, se tiver uma pessoa, a gente tem que fazer para essa pessoa com total dignidade, como se tivesse 200. Sim. Porque senão é pro ego do ator. Não, a gente tá lá pra plateia. Isso vai de cada um, né? Isso é a minha concepção. Sim, sem dúvida. Você falou que então fez TV, teatro, cinema. Das 3, qual você prefere mais? Então, eu amo o cinema. Porque eu acho que eu gosto dessa permanência, eu gosto do set de filmagem. É lugar de muita concentração. Então, eu gosto dessas coisas intensas e que sofre, que fica a madrugada inteira para gravar um segundo. É assim, eu gosto. A TV também é muito legal porque é aquela coisa do nananã, glamour e tá lá na emissora. Mas o teatro ele tem uma coisa que nem outro veículo tem. É a energia. É um solo sagrado, um templo, é como se abrisse um portal dentro daquele lugar chamado palco, que evoca alguma coisa que a gente joga para aquela plateia, seja lá qual for, que ela recebe e manda de volta, que isso assim, ó, não há veículo que transmita isso. Então, assim... A gente percebe muitos atores consagrados que falam justamente isso. E assim, ó, e o detalhe, e o teatro, quem faz teatro e que gosta de teatro é por alma, porque a gente não ganha dinheiro. Não tem condição. Minha próxima pergunta. Não ganha dinheiro. Dá pra viver de teatro? Não, porque principalmente os bons teatros não tem patrocínio. Sim. Porque as que são feitas assim, de alma mesmo, que é aquela coisa visceral, você não tem patrocinador, você tem que se produzir, você tem que correr atrás. Então, assim, você faz realmente porque isso preenche você em algum lugar. E o custo é alto, né? É alto, porque é o aluguel do lugar, aí tem que ter técnico de iluminação, de som, aí tem que ter figurino, aí tem que ter cenário, aí tem que ter contra-regrado, enfim. Milhões de coisas que são custos, né? E muitas vezes a gente banca isso. Porque eu acho que quem é artista mesmo não consegue parar. E tem que ter um ator reserva, né? Que tem, acho que um nome que fala... Stand-in. Às vezes tem um stand-in, porque posso ficar doente, né? Já aconteceu, por exemplo, em 2018 eu fiz uma peça que chamava Deu Match. Fez muito sucesso. Era uma comédia também, do Carlinhos Machado. E eu fazia uma personagem fã, eu fazia 2 personagens. Eram gêmeas, uma era fã e a outra não. E teve um dia que uma das protagonistas ficou muito doente. E não deu tempo, não tinha o stand-in dela. Teve que cancelar o espetáculo. Devolver o dinheiro para as pessoas. Nossa, horrível. Então, é horrível. Então, assim, é muito bom quando você tem um stand-in, só que aí você tem que ter
um dinheiro, porque você não tem como manter um ator em stand-by se você não tem um recurso ali, né? Sim. E tem também stand-in porque faz vários papéis ali, ele acaba... ou é só para aquela determinada pessoa? Stand-in polivalente. Então, existem alguns atores que são polivalentes, que fazem, assim... As grandes produções sempre tem. Por exemplo, grandes musicais sempre tem atores qualificados para... Por exemplo, tem um espetáculo atrás do outro. Então, um é com um ator e o outro, na sequência, é com o outro. Porque não dá humanamente para fazer, não aguenta. Ainda mais que tem que cantar e tal, né? Existem alguns atores que conseguem ser, tipo, Bombril Mil utilidades. Mas é difícil. Porque tem personagens com muitas especificidades, né? Então, nem sempre dá para você se virar em todos e ficar ali, eu sou um coringa para tudo, né? Difícil. Entendi. E saindo um pouquinho da atriz e voltando para profissional da saúde. Por que você escolheu a fisioterapia? Então, eu escolhi a fisioterapia para tentar dar movimento para as pessoas, tendo em vista que eu era bailarina e na minha vida era só movimento, e você conseguir dar de volta para um ser humano uma qualidade digna de vida é algo que não tem preço. Então, assim, juntou essa coisa que eu tenho muito empática de me colocar no lugar do outro e essa visão de como eu gostaria que fizessem comigo, sabe? Então, tem um caso super raro que aconteceu agora, recente comigo, já 27 anos depois de formada, que um rapaz foi fazer uma cirurgia de pescoço, aí houve uma inabilidade do médico de fazer uma trombolização para separar o tumor, uma coisa simples. Acabou que o material que foi colocado no pescoço, ao invés de ficar aqui, foi na carótida, chuveirou no cérebro, ele teve 3 AVCs. Foi um AVC isquêmico com transformação hemorrágica, tipo assim, caos, um rapaz jovem, de 40 anos, e ele estava em Maringá. E aí, olha como o universo é doido, né? Eu estava no cabeleireiro em fevereiro do ano passado, conheci uma pessoa, uma moça, trocamos coisas de cabeleireiro, conversa, o que você faz? Sou físio, né? Enfim. E esse rapaz é primo dela. Ela lembrou de mim, nesse meio do caminho, ela falou, Fer, você iria ter Maringá comigo para fazer uma avaliação nele, porque eu não conheço ninguém, nananana. Iria. Eu vou ver passagem, não sei o que, isso, uma sexta, tipo assim... 6 da tarde do dia anterior. Ela falou, então, Fer, tudo certo, amanhã nós vamos de helicóptero. Hã? Nossa. Helicóptero? Falei, gente, quem que arruma um helicóptero para uma fisioterapeuta fazer uma avaliação em Maringá? Aconteceu. E foi recente, tenho provas, tenho fotos. E assim, eu nunca na vida tive coragem de andar de helicóptero, medo mesmo. Mas eu não tive medo. E eu fui, acho que eu tão focado na missão de fazer a avaliação, e chegando lá, gente, o paciente estava hemiplégico, afásico, sem conseguir falar, com sonda, já estava com movimento de espasticidade, com 4 dias de evolução, então ele já estava, assim, prognóstico ruim. E o que eu podia fazer, né? Conversei com vários fisioterapeutas de lá, fui atrás de um protetista para fazer prótese por braço, para as pernas, para evitar as posições da atrofia e a espasticidade, não deixar entortar os membros. Pedi que eles usassem o equipamento que eu uso muito, que é o FES, uma eletroestimulação para fortalecimento muscular, para não atrofiar. Por sorte, o rapaz, ele é atleta, ele tem muitas habilidades, isso ajuda muito na recuperação do paciente, né? Sim. E aí eu fui tratando à distância, até que eles conseguiram trazer ele para cá, isso foi em dezembro. Conseguiram trazer ele para São Paulo, ficou no Hospital São Paulo. Depois ele foi para casa dessa prima. Eu tenho um consultório ali na Alameda Santos, 122, conjunto 404, a propaganda. Mas você vai fazer mais propaganda depois. Obrigada. Só para aproveitar o gancho, porque é nos Jardins, e ela mora na Oscar Freire, então era muito próximo. Certo. O que eu fazia? Eu saía do consultório e ia atendê-lo todos os dias, até ele conseguir entrar no Luci Montoro para fazer uma internação, para conseguir ajudar a intensificar a reabilitação. E os finais de semana atendíamos em casa, esse atendimento domiciliar de 1h30, 2 horas, com todos os equipamentos polvo que a gente faz, né? Fisioterapeutas e área da saúde, que a gente só leva quase o carro para dentro da casa da pessoa. Devia nascer mais os 3 braços, né? Polvo, eu vou criar umas coisas para a gente carregar. Tudo isso dizendo que
ele ficou 2 meses fazendo essa reabilitação aqui com a gente e ele voltou para Maringá andando, falando. Com um pouco de espasticidade, ele não movimenta ainda o braço esquerdo, que ele ficou com a lesão, mas ainda é muito cedo, né? Então, ele fez robótica aqui, e aí a gente fez toda uma planilha para ele continuar o tratamento em Maringá. Mandou um vídeo hoje de como ele tá, dando dicas do que ele pode melhorar. E assim, não existe nada mais gratificante do que no universo você poder ser um instrumento de auxílio para a pessoa conseguir ter dignidade de uma vida de volta. Então, assim, não tem palavras, sabe? Assim, sensação de missão cumprida e que, de verdade, a gente está sendo um instrumento divino em prol ali da reabilitação, para inserir a pessoa na vida que ela já tinha, de uma maneira diferente, mas, assim, inteira, né? Sim. Mesmo que fique com limitações. Quando você fala de robótica, como funciona? Então, essa robótica ele fez lá no Lúcio Montoro, que é um robô mesmo, equipamento, que coloca... Não sei se vocês já viram essa imagem, que a pessoa fica toda acoplada no robô e consegue estruturar a pessoa em pé, e ele, com o movimento que ele tem, ele faz um esforço para fazer o movimento da marcha de biomecânica, para que ele não caia, para ele conseguir acionar, mas é com força dele mesmo, e o aparelho dá o facilitador biomecanicamente para os movimentos entender correto. Né? Equilíbrio, sustentação, mas, na verdade, para ajudar a neuroplasticidade dele com o que ele tem ali. Porque o que aconteceu com ele foi muito curioso. A ressonância olhava e falava, o cara morreu, não vai enxergar mais, não vai falar mais. Só que quando acontece um caso desse, nessa fase aguda, existe um momento que os neurônios ficam numa penumbra. Você já ouviu falar? Ficam numa penumbra. Então, eles ficam desligados, mas eles não morreram. Porque os que morreram... Está sem a sinapse. Está sem a sinapse, mas eles não morreram, eles estão ali. Conforme o cérebro sai do sofrimento, né, do edema cerebral que ele estava e tal, esses neurônios que estavam nessa penumbra começam a se reconectar. E aí, junto com todos os estímulos que vai tendo, o mais precoce possível, vai tendo a neuroplasticidade e vai conseguindo retomar os movimentos de uma maneira melhor. Então, a gente percebe que, nesse caso específico, muitos estavam nessa penumbra. Então, ele conseguiu resgatar, e ainda está, né, no processo longo aí de reabilitação. Mas, por exemplo, o cognitivo dele, aparentemente, está bem, mas não está 100%. Tem que fazer neuropsicóloga, parte cognitiva. Então, ele está fazendo hidroterapia, está fazendo tudo que ele pode para reabilitar. Mas, assim, nesses 27 anos, foi o caso mais desafiador e uma resposta mais rápida que eu tive. Acho que por esses recursos novos que a gente tem, né? Tem que antigamente não tinha, que né? Não existiam, né? Sim. Então... E o seu marido é neurocirurgião? Não, ele é neuroclínico. Neuroclínico. Ele te manda casos? Manda, mas é complicado no sentido assim, primeiro que a gente não fala no primeiro momento que, olha, minha mulher é fisioterapeuta, então vai lá fazer fisioterapia com ela. Uma coisa ética, né? Mas ele tem que mandar em quem ele confia. Exatamente. Então, o que ele faz? 90% dos pacientes dele é convênio. Né? Então, teoricamente, as pessoas querem a fisioterapia da clínica, do convênio. Sim. Ele diz sempre assim, olha, eu vou fazer encaminhamento para fisioterapia, tem uma fisioterapeuta de confiança, da minha confiança, que tem um trabalho diferenciado, que não é do convênio. E você tem a opção de fazer do convênio. Aí o paciente escolhe a opção que ele quer. Eu recebo hoje no consultório pacientes de convênio, que cansaram de fazer fisioterapia nas clínicas. Certo. Chegam assim, doutora Fernanda, eu fiz 60 sessões de fisioterapia e não passa a dor no meu joelho. Aí a gente vai avaliar, a gente vai fazer as avaliações, os exames, a termografia e tal, a gente vê que não tem nada no joelho. O problema da pessoa, às vezes, está na cervical, às vezes está numa rotação de quadril, que se eu não tratar a rotação de quadril, nunca mais vai melhorar aquela dor no joelho. Entendi. Então, é um cuidado muito diferenciado, porque lá a gente preza, no meu trabalho, qualidade, não quantidade. Então, assim, no convênio se faz uma sessão de fisioterapia em 30, 40 minutos. Na maior período possível, né? Só pra gente não falar que é 15 minutos. Mas lá... Quando não é só TENS. Só TENS. É TENS, gelinho. Faz gelinho, TENS, beijo, tchau. TENS é o choquinho gostoso. É o choquinho gostoso. É o choquinho gostoso pra... né? Então, assim, não vai melhorar nunca, porque nós somos conectados. Tudo muito conectado.
E o meu atendimento, desde que eu fazia só domiciliar, nunca foi menos do que 1h30. Eu não consigo trabalhar com a pessoa, não dá. Fernanda, falou, eu tenho problema, eu não consigo trabalhar de outro jeito. Por isso que eu nunca trabalhei em clínica. Eu trabalhei em hospital, em UTI, que era outro rolê. Mas, então, hoje, eu consigo ter um espaço controlado, com os equipamentos que eu acho necessários, que servem como coadjuvantes. Mas nada substitui as minhas mãos, porque eu sou da antiga da terapia manual. Então, é contato. Conforme tem o contato, no tato, eu vou sentindo os pontos de interferência que acabam diretamente atrapalhando a queixa principal do paciente. Certo. Então, aí hoje eu consigo. Aí ele indica, aí quando as pessoas vão lá e passam pela avaliação, que já é um atendimento, não é que eu falo assim, eu vou avaliar, sentar, bater papo, não. Eu já vou fazendo. E as pessoas falam não. Aí elas fecham planos terapêuticos porque elas entenderam que não é aquela fisioterapia de choquinho, gostosinho. Sim. Não, muito pelo contrário. As pessoas saem lá suadas, sofrendo, falando, e é isso. Então, você reabilitar é reconstruir. Isso dá trabalho, dá tempo. 1% é do fisioterapeuta, por mais PhD que seja. 90%, 99% é função do paciente. Então, tem que deixar clara essa divisão de funções. Eu estou aqui te passando tudo o que você precisaria fazer. Mudar a qualidade de vida, dormir melhor, se alimentar melhor, fazer nananã, tudo. Mas se você não fizer esse seu rolê, a gente também não vai sair do lugar. Então, tem que ficar tudo muito bem explicadinho, né? Então, hoje eu estou num momento de vida muito feliz, que eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de trabalhar nesse consultório. O Dr. Maurício Panício, ele é um neurocirurgião e que ali na clínica que ele montou, nós temos um espaço prêmio que quem vai lá não sente que foi no consultório médico, sente que foi, sei lá, num spa. Então, você tem um bolinho, um cafezinho, um chazinho, um suco, é um atendimento diferente. Aí a consulta fica lá com ele mais de 1 hora. No final, a pessoa ganha um brinde, que é o quê? É uma experiência sinestésica comigo. Que é isso, Fernanda? Experiência sinestésica. É algo que eu inventei, que na verdade é uma experiência que eu acho que o ser humano hoje em dia está muito carente de contato, de toque. Então, a pessoa não sabe o que é isso, ela vai entrar na minha sala, vai deitar, eu coloco um cobertorzinho, põe uma venda na pessoa. Certo. Aí eu ofereço, com ela vendada, alguns aromas, uns óleos essenciais, para ver qual que ela se adapta, que ela gosta. Escolher um aroma, aí eu começo a fazer como se fosse uma massagem. Certo. Uma massagem relaxante, no pescoço, no rosto, no tórax, nos braços, nas mãos. A pessoa está de olho fechado, não está entendendo o que eu estou fazendo. Aí eu uso várias coisas, uns instrumentais que geram essa coisa sinestésica. Então, eu tenho umas luvas com esferas metálicas que eu vou passando, a pessoa não sabe de onde que vai, não está sabendo de nada, está vendada. Que vai acionando a parte sensível da pele, a pessoa vai relaxando, vai percebendo as sensações. Não, então. Mas aí, a hora que você vai dormir, eu pego umas esferas geladas e eu começo a passar na pessoa. Aí, do nada, eu mudo o estímulo. Aí, eu pego uns negocinhos com umas ranhuras. Aí, eu faço umas liberações miofasciais. Cada um, eu faço de uma maneira. Aí, o Dr. Maurício costuma dizer assim... Nossa, Fernanda, eu tenho medo de você. Você parece uma bruxa, porque as pessoas saem daí... O que você faz nessa sala? Eu faço meu trabalho. Porque as pessoas saem emocionadas, elas saem gratas, elas falam, gente, não sei o que é isso que você fez, mas obrigada. Então, assim, e isso está incluído na consulta do médico. Então, é dar uma qualidade de atendimento diferente. Então, assim, se às vezes eu não tenho um paciente naquele momento, mas eu tenho essa experiência que é de 30 minutos... Só de sentir a pessoa sair de lá diferente, eu já estou assim com a minha alma preenchida. Valeu, né? Aquela coisa que eu falo, obrigada a Deus. É muito legal. Eu vi que você falou com bastante alegria da profissão de fisioterapeuta e bastante alegria da profissão de atriz. Então, eu vou te colocar numa saia justa. Vai lá. Digamos que desce um anjinho com o caderno na mão. Agora, ele olha e fala, olha, Fernanda, teve um erro aqui. No caderno está que você seria só uma coisa. Você não pode ser as duas. Escolha uma. Eu seria fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Porque a atriz já está dentro de mim. A fisioterapeuta pode ser uma personagem. Achei que ia te botar na saia justa. A atriz já é uma... Por exemplo, a fisioterapeuta pode ser uma personagem.
Não necessariamente a fisioterapeuta é a Fernanda, a pessoa física. Entendi. Agora eu deixei ele numa saia justa. E agora? Não, mas é verdade, porque assim, ó, aqui você é uma pessoa, certo? Uhum. Fora daqui, você aqui tem um comportamento exatamente igual que você tem na sua casa? Não. Então, é um personagem. Eu escrevo. Então, é outro personagem. Outro personagem. Mas todos são você? Não, acaba sendo tudo. Então, sou eu. Aí a gente volta naquela história do ator. Sim. Não é você, mas é você. É você autor, escritor, é você comunicador, é você professor. Mas nem sempre é o que você é na sua essência dentro da sua casa. Ou quando não tem ninguém vendo. Porque às vezes a gente está com o nosso companheiro, companheira, e a gente também é uma coisa. Mas quando você está sozinho, em 4 paredes, ali é você. Fala, nossa, que porcaria que eu sou isso, né? Então, é assim, as pessoas olham para mim, acham primeiro que eu sou herdeira, que eu sou mulher de médico, que eu não preciso trabalhar, que eu vivo na academia, que eu só fico nanana mostrando o corpo. Mas, na verdade, as pessoas não têm ideia do rolê que é levantar às 4h30 da manhã, cuidar de 5 gatos, tenho 2 filhos, marido, eu cuido da casa, passo roupa, fico lá passando 599 camisas. Essa é a pior parte. Passar Mas roupa é a pior eu parte adoro, que existe. eu não sou normal, eu acho que eu não sou normal. Eu gosto de passar roupa, não gosto de passar camisa, que é o que eu mais estou passando. Mas assim, eu gosto, porque eu comecei a passar roupa, sabe quantos anos? Com 8. Eu também comecei a passar bem novo, mas eu não gosto porque assim... Você acha muito chato? Tempo, parado muito na tempo, atividade. Não, e começa a doer as costas, né? Porque Precisa dar fisioterapia. Vamos já dar uma tábua na altura certa. Então, aí a gente se adapta. Ó, eu sou muito pequena. Outra coisa que sou uma ilusão de ótica, né? As pessoas acham, pelas redes sociais, que eu sou enorme. Nossa, que mulher... Aí eu chego pessoalmente e falo assim, nossa, você é isso? Sou. Você não trouxe a Fernanda? Não trouxe a Fernanda, aí a gente vem com um salto desse tamanho, mas mesmo assim, mas cadê, gente? Não é aquela pessoa que eu vi na foto, né? Aí, o que a gente adapta, por exemplo? Tenho dificuldade também com tábua, porque eu sou pequena, então assim... Aí você tem que passar assim, eu tenho que passar assim. Então, aí o que acontece? Você coloca calços. Sabe as antigas páginas amarelas? Sim. Sabe dessa época, né? Que a pessoa é dessa época. Meu pai falou que tinha. Então, meu pai falava também. Existe um jeito que alivia as costas, sabe como é? Você pega um livro grosso, ou como se fosse aquelas... Se não dá para colocar na tábua, você apoia uma das pernas, apoiada. Sei. Porque aí você vai dando um apoio. Até vendem um apoio, né? Que ajuda mesmo. Até isso são coisas que eu, como fisioterapeuta, oriento para dona de casa, lavar roupa, louça, que fica muito parada, ou cozinheira, para você estar mudando de posições que aliviam a lombar. Certo. Então, assim, é chato, é doloroso, mas precisa fazer fisioterapia. Eu passo por fisioterapia. Eu vou te indicar uma boa, 8 tá? protusões. Então, acho que eu tenho uma boa fisioterapeuta para te indicar. O nome dela é Fernanda Valverde. Trabalha nos Jardins. Ela é ótima, tem 27 anos de experiência. E ela tem umas coisinhas ótimas para te ajudar. E sabe se vender, pelo momento, né? Acho que sim. Há rumores. Tem essa impressão tem que sabe se vender. Não, eu acho assim, a melhor venda é o resultado do paciente. Sim, claro. Sabe qual é? Na minha concepção, é não deixar o paciente dependendo da fisioterapia. Sim. Então, assim, a minha missão como fisioterapeuta é você chegou para mim, eu fazer um programa que você fique independente. Sabe por quê? Porque aí você vai indicar para ele, falar, eu não fiz 60 sessões de fisioterapia e eu tô joinha, pronto para fazer academia. Porque também, fazer fisioterapia e não fazer atividade física, não resolve. Porque corpo parado dói. A vida é movimento e a gente tem que se movimentar para sempre. Sim. Isso é fato. Fato que eu tenho. Você tem protusões? Eu tenho artrose nos dedos da mão, nos pés, na coluna. De manhã eu tenho uma rigidez matinal que eu fico assim, ó. E aí a gente tem que fazer o rolê movimento e aí tocar a vida, né? Então não dá para ficar esperando. Eu costumo dizer que depois dos 20 anos só não tem protusão, alguma hérnia de disco, quem não fez ressonância magnética. Com certeza. Porque o melhor método para descobrir se você tem coisa é fazer exame. Pois é. Mas é. É verdade. Mas agora eu me lembrei também de um caso do ex-jogador Adriano. Ele jogava no Corinthians. Ele teve uma contusão grave, se não me engano, acho que foi no tendão de Aquiles. E aí ele tinha que fazer a fisioterapia, né? E ele faltou em várias sessões de fisioterapia. Aí ele até retornou, não retornou no mesmo nível.
E ele depois acabou, como ele não estava jogando, entrou em litígio lá com o Corinthians. E aí ele foi na Patrícia Poeta, porque naquela época todo mundo que aprontava alguma coisa ia no domingo à noite na Patrícia Poeta no Fantástico. Os tigres. E aí o Adriano foi lá com a Patrícia Poeta e ele começou a falar, não, porque o Corinthians me deixou manco, porque eu não estou conseguindo jogar no mesmo nível, não sei o quê. Aí a Patrícia Poeta perguntou, mas o Corinthians alega que você não fez, tipo, 60 sessões faltou em 60 sessões de fisioterapia. Não sei se é 60 mesmo, mas algo assim. Aí ele falou, eu não fiz mesmo. Então, acabou, morreu o assunto. Não, é aquilo que a gente fala, a lição de casa dele ele não fez. Então, assim, contra fatos não argumentos. Assim, se não fizer a reabilitação adequada, você não tem um rendimento adequado. Não tem. Existem também lesões que são... não são 100% reestruturados. Você não consegue ter uma reabilitação total. Você tem que se adaptar, mas você consegue ter o desempenho mesmo adaptado. Porque também tem essa desculpa, não, mas eu não estou 100%, não consigo render. Você tem que se desafiar e ter mecanismo para você atingir o seu desempenho, mesmo tendo uma certa dificuldade. Certo. Porque sair da zona de conforto. Porque o ser humano não gosta, né? Não gosta. Essa geração quer ficar tudo parada no celular. É bem legal pagar academia. E já é outra coisa. Né? Mas sabe o que eu falo? Eu falo porque eu faço. E falo para todo mundo, para os pacientes e na vida mesmo. Eu coloco na minha agenda meu horário de treino como se fosse um horário de atendimento. Tá. Não, eu ponho mesmo. E coloco lá com as coisas coloridas que eu faço. Eu vou mandar uma foto, eu faço um arco-íris, porque assim, é uma obrigação. Porque o cérebro gosta de repetição. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto mais você faz. A academia é assim, ó. Você faz. Você não foi um dia, não foi 2, você já não vai nunca mais. 3 dias já é o suficiente pra você não ir mais. E assim, ó, eu detesto fazer musculação. Mas eu faço por causa dos meus ossos. E porque eu sou fisioterapeuta, eu tenho que dar o exemplo. Faço aula de bike indoor, porque eu tenho artrose, então o que me dá lubrificação e me dá mobilidade. As pessoas detestam fazer exercício de mobilidade. É o que mais precisa ser feito, mobilidade. Fortalecimento, às vezes não dá tempo de eu fazer alguns tipos de musculação para as costas na academia, porque eu não tenho tempo de ficar esperando o coleguinha sair do aparelho. Eu coloco peso em mim. Eu ponho os aparelhos que eu faço nos pacientes na minha casa. Então, assim, e eu faço vídeo mostrando porque as pessoas não acreditam. A gente tem que ser o exemplo do que você fala. E eu falo por experiência própria, desde os 7 anos. Portanto, há 41 anos, eu nunca deixei de fazer atividade física. Eu fui mudando de... Isso é ótimo, né? E aí a Reumato fala pra mim, nossa, Fernanda, você só não tá entrevada numa cama porque você nunca parou de fazer atividade física. Isso é fato mesmo, porque quando esfria, dói. Quem tem dor na coluna sabe, esfriou, dói. Não sei o que, dói, tudo dói. Mas se eu não treino, dói mais. Eu treino, eu faço musculação e faço a fisioterapia. Eu tenho hérnia cervical, torácica e lombar. Se tivesse mais um segmento da coluna, eu teria também. Sim, imagina. Então... Mas assim, eu tinha cefaleia, dor de cabeça, todo dia. Agora é uma vez a cada 3 meses, Graças 4 atividade meses. Física? Por causa da fisioterapia e atividade física. Porque acaba sendo uma dor de cabeça tensional. Postural, porque as vértebras ficam tão esmagadas que os tendões, os ligamentos, o músculo fica totalmente retraído. Então, vai gerando ao longo do dia uma tensão inconsciente que dá dor de cabeça, porque aqui a gente tem nervos e tendões, músculos, que se a gente aperta aqui, ó, sobe lá pra cima da cabeça, bem na C2. Bem aqui atrás. Bem na C2. Ó, tá vendo? Eu tenho uma coisa mediúnica que eu descubro onde a pessoa tem um problema, sempre tocando nele, ó. Pois tá vendo? Eu já tô com dor de cabeça, só dela apertar lá. Não, mas é pra te aliviar. E aí o que acontece? A gente... por isso que eu digo que a fisioterapia é manual. Porque a gente toca lá, consegue liberar isso e fortalecer. Não adianta nada eu faço massagem, faço liberação. E não fortalece? Cai tudo, né? Fica tudo... O que é... Olha, a longevidade, depois no off eu vou mostrar pra vocês. O meu marido vai fazer 64 anos em abril. Eu vou mostrar a atividade que ele estava fazendo ontem à noite. Sabe que horas? 9h30 da noite. Aonde? Na sala de casa. Ele tem os equipamentos de LPO. Faz levantamento de peso olímpico. Depois de ter trabalhado 14 horas, juro por Deus. Telemedicina, hospital, consultório. Cara, o cara trabalha muito. Aí você olha pra ele e vai falar, o quê? 64 anos? 64 anos. Então, assim, e ele tem 2 hérnias lombares.
Como que ele conseguiu fazer isso? A gente fez fisioterapia, coloquei ele na posição correta, ele tem tendinite de quadril, precisou fazer 2 infiltrações, porque ele ficou 60 anos com a báscula para dentro, na posição errada. Quando a gente colocou no lugar, ele teve tendinite. Aí ele ficou de muleta, fortalecemos, fizemos fisioterapia, e aí ele começou a fazer o levantamento de peso olímpico com o personal, ele aprendeu a técnica, ele mesmo se filma para ver se a biomecânica está errada. Não. Ele levanta, ele agacha com 100 quilos. Nossa. Eu vou mostrar para vocês, tem de ontem. Então, assim, como você quer envelhecer? Você precisa se fortalecer. Uma outra coisa, não sei se você faz, mas todo ser humano, homens, mulheres, precisa fazer agachamento. A longevidade está nas pernas. Faço muito, porque eu trabalho com cachorro no chão. Mas como que você agacha? Você Eu agacha agacho certinho. Eu vou ver. É. Eu vou supervisionar. Eu só acredito Tô curioso. Eu estou curiosa. Aí ele vai fazer aquela posição assim, aí tem que pôr umas câmeras pra gente ver como que tá no dia a dia. Sim. Mas tem que agachar no sentido de fortalecer mesmo. Mesmo que não seja com carga. É tão eficiente o agachamento livre, bem feito, com carga ou sem carga, ele tem a mesma eficiência, além de ajudar bombeamento vascular, fortalecimento de tudo, e é onde a pelve, ela vai, né, os membros inferiores e a bacia ali vai estruturar quem? A coluna. Então, a gente tem que pensar nisso. Todos orientais são magrinhos, andam muito, e eles vivem muito tempo, porque tem esse hábito de caminhar, usar muito as pernas, e perna forte, músculo forte é longevidade saudável. Certo. Isso é regra real. Até fiz ontem, eu vou mostrar para vocês, o post assim, coloquei, povo, ele tem 64 anos, só fica no celular. Aí pus o vídeo lá que eu filmei ele treinando, aí coloquei assim, ele após 14 horas de trabalho treinando no celular. Aí você fala, entendi, tô com vergonha de mim. Né? Porque é isso. E as pessoas falam, mas aí você vai no médico, um médico desse tamanho, largado. Então, tipo, fumando, olha, você tem que ter um hábito saudável. Aí você vai no cardiologista, né? Aí você tem o hábito saudável, você tem que se alimentar bem, a pessoa tá aqui tudo com umas gorduras, assim, ó, das batatas fritas e comer. Então, assim, na verdade, você tem que dar o exemplo e tem que mostrar que pessoas fazem isso. Porque é muito fácil falar no blá, 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 uísca sachê, e não faz. Sim. Quando a gente faz, a gente sabe que funciona, né? Então, parabéns. Continue. Não, eu quero ver seu agachamento. Eu fiquei muito tempo sem fazer exercício. Fiquei muito tempo. Porque quando eu me formei, eu trabalhava quase 24 horas por dia, né? Durante 9 anos. Não fiz nada além de trabalhar. Então, eu só ia para casa para dormir e depois voltava para a clínica. Aí, eu tô pagando o preço hoje, né? Então. E aí, para você, daqui para frente, é uma coisa que você tem que falar, e aí? É daí para sempre. Forever. Ah, sim, mas eu gosto de musculação, eu gosto então, o importante é, por exemplo, eu falo que a fisioterapia, minha, né? Fica no meio do caminho. Então, tá naquele momento, eu consigo tirar a dor do paciente, com o auxílio do paciente e de tudo que eu preciso, fortaleço o paciente, coloco ele na posição correta biomecânica. Vou na academia, mas a pessoa é assim. Eu faço musculação, tal. Não, mas eu preciso realmente colocar ele no lugar, entender as curvas corretas. Tem que fazer isso, tem que trabalhar, abrir aqui, fortalecer a região das escápulas, todo o paravertebral, colocar um engano que as pessoas têm. Tem que existir uma curvinha aqui na lombar, que é a hiperlordose das mulheres, se tem a bumbum maior, todo mundo tem que ter essa curva, isso é fisiológico. Quem tem retificação, que tem essa parte da lombar retificada, tem dor, porque não é natural. Aí puxa a pelve para dentro, então tem que ter essa curvinha. Então tem uns exercícios simples que eu vou dar dica para você depois, de ficar parado isométrico na parede com uma bolinha de tênis, numa posição bem agradável, só que não, que vai gerando uma memória para estar biomecanicamente correto, para fazer a musculação na postura certa. Porque não adianta também, é que nem quem está acima do peso fica fazendo abdominal. Você acaba ficando com o abdômen gordo e duro. Não é, tem que fazer exercício. Deixa eu fazer uma pergunta agora, ver se ele vai fazer. Por acaso, você faz exercício cardio na academia? O cardio você diz esteira? Algo que aumente sua frequência cardíaca. Esteira. Mas você faz esteira como? Me conta.
Eu vou aumentando ela. Até quando? Não, mas me conta. Mas você chega... Eu chego a 7 km, mais ou menos. Não, de 7 por hora? 7 km por hora. Mas você chega a trotar ou é um andar rápido? Eu dou uma corridinha. Nos 7 km eu dou uma corrida. Tá ruim? Tá ruim, tá no sentido, tá que nem aquela pessoa que fala assim, eu faço exercício, eu caminho 20 minutos. Ah, mas eu subo, porque tá calor, mas não é isso. Vou explicar. Para você melhorar o seu metabolismo e melhorar a sua dinâmica do corpo, você tem que aumentar a frequência cardíaca. Então, o que seria interessante na esteira? É você dar uns tiros de 10 segundos na máxima velocidade que você conseguir. Entendi. E volta pro basal. Porque você precisa desse... E na musculação também. Então, às vezes, você põe um pouco mais de carga, faz menos repetições, mas seu coração... Esse aumento de frequência cardíaca ajuda você a ganhar força muscular, a queimar gordura e melhorar o seu condicionamento. Então, você pode, sim, melhorar seu condicionamento só fazendo musculação. Entendi. Porque uma coisa E eu não gosto da curiosa, esteira, tá? Eu não gosto da esteira. Para você, eu não gosto. Eu gosto. Não, porque ele impacta as suas vértebras. Não, não gosto. Péssimo. Tá vendo? Tá errado. Porque, ó, tem que prestar atenção no movimento. Péssimo. Péssimo. Eu sou bem brava. As pessoas falam, nossa, como você é? Você fala assim, eu faço sincericídio. Que eu vou lá? Claro. Que eu vou lá? Do eu posso assistir vídeo na esteira. Deus me livre. Paciente nota 0. Ai, que vergonha. E não faz direito, né? Porque fica vendo lá uma coisa que eu notei. Quando eu comecei a fazer esteira, eu chegava em 147, 150 batimento cardíaco. Agora tá em 120. Ou seja, já tá condicionado. Tem que aumentar. Tem que aumentar, né? Tem que ir pra 8. Não, 8 eu não consigo, não. Eu vou cair. Você entende? Ó, que aí precisa de um ser do lado para estar ali, ó, tipo, ó, de corpo presente. E a pessoa que está do corpo presente aumentar o botão do negócio. O ideal é ter um personal, então, né? Mas peraí. Não falando nada dos personagens. Os personagens de hoje em dia ficam assim, ó. Faz aí. Né? Não, lá no condomínio eles ficam em cima. Não, assim, tem que pegar um profissional adequado. Eu aconselharia, assim, você arrumar um personal que tenha uma boa experiência para fazer esses treinos de circuito. Então, você pode fazer circuito com 3 aparelhos, um tempo estimado, que você tem um tempo certo para fazer, para você tem que ficar, você tem que sair pingando, você tem que sair molhado. Você vai perceber que, além disso, libera miocina, dopamina, serotonina, um monte de hormônio do bem-estar depois. Você vai falar, nossa... Vicia. E é bom. E tem umas academias que você faz 2 sessões de 20 minutos, que tem todos aqueles eletrodos, que você se vê... funciona. Não quero falar sobre. Podemos mudar o assunto? Podemos. Então vou piorar. Deu a resposta, né? Então vou piorar. O que você acha do CrossFit? Olha, eu gosto do CrossFit. Eu fiz CrossFit. Não causa problema em articulação, não? Sabe o que causa? Os doidos varridos que fazem tudo sem conhecimento. Tá. Então é assim, o que é o problema do CrossFit? É um dos esportes mais completos. Porque você usa o corpo inteiro. Você trabalha o core, que é o abdômen e a sua lombar o tempo todo. O que é errado no CrossFit? A falta da técnica. Todo mundo que faz CrossFit deveria fazer coach, ou seja, aula particular com um treinador por um bom tempo antes de fazer as aulas de grupo. Certo. Porque as aulas de grupo, um professor não consegue dar conta de olhar todo mundo e ver. E aí a galera que é competitiva fica pondo carga. Certo. E vocês vão ver no LPO do meu marido Glauco, que, na verdade, tem peso, mas é a técnica, não é força, é o movimento, é a explosão. Então, por exemplo, você joga a barra para cima, você não empurra a barra, é um movimento biomecânico rápido. E aí as pessoas se machucam porque não faz a técnica e enche de carga. E aí fica exaurido. Então, aí você vê... Eu parei de fazer CrossFit porque eu não estava ficando feminina. Porque é um esporte que mexe com os nossos instintos primitivos. De vai, se joga, pula, rola, vira pneu, não sei o quê. Eu começo a ficar muito musculosa aqui. E aí eu começo a ficar quadrada. Fico com um corpinho de OB, sabe? Assim, quadrada, assim, curvas. Então, assim, eu sou muito pequena. E pra atriz, no vídeo, parece que eu sou gorda. Então, assim, esteticamente, uma vez um diretor falou, ou você sai do CrossFit ou a gente não grava mais. Eu falei, tá bom, parei.
Aí eu fui arrumar uma coisa para ter esse cardio, porque olha que coisa louca, eu tinha arritmia, tomava remédio, comecei a fazer cardio, fiz o crossfit e tal, aí comecei a fazer essa aula de torque que é dentro da academia da Biorritmo, que é uma aula indoor de bike, que não é que nem esse Velocity que todo mundo se machuca, é treino mesmo. Eu consegui deixar meu coração condicionado 68% a mais do que era esperado para minha idade. E não preciso mais de remédio, só com cardio. Quantas vezes de cardio você faz por dia, Fernanda? Por semana? 4. No mínimo. No mínimo. Eu tento ir de segunda a sexta. Tem dia que não dá. Mas o que meu marido fez? Comprou aquela bicicleta do demônio do CrossFit, que é uma que sai o vento. Sabe, vocês já viram uma bicicleta que mexe assim e sai um vento? Que é do CrossFit? Não vi. É do demônio. Aquele faz um esforço, porque você faz força no braço e tal. Então, assim, quando eu não consigo ir na academia, não tenho desculpa. Tem um remo na minha casa, tem esse negócio, porque... Não dá pra fazer. E você falou que o CrossFit é mais completo, um dos mais completos. É mais completo que uma natação, um pilates? É diferente. É diferente. A natação, ele é mais completo no sentido que você não se machuca tanto, porque não tem impacto. Você está na água. Então, assim, para quem tem problema articular, aconselho muito a fazer natação, porque com um professor que te estimule a dar tiros, para você também ter essa... aumentar a frequência, porque você tem alongamento, você tem fortalecimento, você tem cardio, tem tudo junto. Só que tem um problema também na natação. A pessoa sente muita fome. Aí acaba tendo um monte de gordinho nadando só. Então, assim, tem que ver o seu objetivo, que é bom pra você. Você precisa perder peso? Então, tem que fazer uma coisa que seja pra você perder peso. Não, eu não quero, não é esse o problema, eu quero tal coisa. Então, a gente vai direcionando. Pilates. Pilates é uma coisa delicada falar nesse momento. Por quê? Existe uma lei agora, que foi decretada, que só fisioterapeutas podem dar aula de Pilates. O que temos no mercado é 90% de educadores físicos dando aula de Pilates. Tem pessoas que não têm formação de Pilates dando aula de Pilates. Eu estou recebendo no meu consultório, tenho lá documentado, prontuários para mostrar, no mínimo 3 pacientes que eu tive que fazer um relatório proibindo fazer Pilates. Por quê? Começou a ter cãibra no pescoço. Nossa. O outro tá com uma baita tendinite de glúteo e tá lá fazendo exercício de glúteo nos equipamentos. Fica enxugando gelo. Então, assim, depende muito com qual profissional que você faz. Então, assim, eu acho que o mais completo é a soma das necessidades do seu indivíduo. Eu, Fernanda, preciso de tais necessidades. Você de outro, você de outro. Não tem receita de bolo, entendeu? Nem tudo é bom para todo mundo. Sim. Então, vai do profissional orientar o que é melhor. Então, chega algum momento que a pessoa vem para mim e fala, olha, eu aqui na fisioterapia não vou poder te ajudar tanto quanto você fizer um treino na academia com personal. Já está numa outra fase. A gente tem que entender também onde acaba a minha função e eu delego para o colega. Então, eu acho que toda a área tem que ser generosa. O médico me indicou, eu dou feedback para o médico, eu faço o meu papel, falei, estou dando alta para esse paciente, ele está pronto para ir para um personal e seguir o rolê lá. E de lá, toca a vida para sempre. Então, vai muito da experiência e da consciência do profissional. Saber a hora, acabou meu papel para você. Se você quiser um dia vir aqui fazer massagem relaxante, a gente faz. Mas reabilitar já ok. Já foi. E você pega pacientes que são mais difíceis, assim? Você está tentando trabalhar, ele não está ajudando, ele está piorando. Eu vou te contar uma coisa. Eu ia no fisioterapeuta e tinha que ir recorrente lá, eu saía muito bem, tudo, depois estava ruim. E a minha esposa ia e ele conseguia resolver muito rápido o problema dela, só depois de 1 ano, 2 anos podia aparecer de novo, ela ia, que era cervical. E ela perguntou um dia para ele e ele falou a verdade. Ela perguntou, por que o Sidney tem que vir direto aqui, você resolve tão rápido o meu? Ele falou, porque o Sidney estraga tudo que eu faço. É o comprometimento, é isso. Quando você não tiver consciência que você está atrapalhando, o profissional não consegue progredir. Mas você pega muito Sidneys por aí? Temos muitos Sidneys, temos muitas pessoas que, assim, além de fisioterapeuta, tem que ser terapeuta. Então, assim, pela experiência, a gente vai conversando, eu percebo que muitas pessoas estão depressivas e elas têm preconceito disso. Então, existe uma resistência enorme das pessoas procurarem um psiquiatra para tomar um antidepressivo. As pessoas estão muito desmotivadas, estão muito desanimadas e tem esse mito, sabe? Tem uma paciente recente que eu avaliei, ela até fechou um plano terapêutico, assim, difícil, porque vegetariana,
desnutrida, só quer coisas natureba, e nananã, e nananã. Aí, na avaliação, que já foi uma terapia, eu conversei com ela sobre terapia, que ela já faz, consegui convencê-la a procurar um psiquiatra, fiz encaminhamento psiquiatra, vai tomar remédio. Falei para ela conversar com o nutricionista para melhorar a parte de alimentação. Falei, porque não tem como a gente tentar construir músculo sem ter energia, alimento. Não dá para eu fortalecer. Dei remédio, porque eu fiz a termografia. Ela está inteira inflamada. Inteira. E não tem músculo. E flácida. Então, assim, a gente precisa tirar a sua inflamação. Você tem que tomar o remédio. Você tem que se alimentar. Depois que você fizer isso, aí a gente marca um plano para te atender. Ela cumpriu bonitinho. Eu prescrevi remédio para ela, um anti-inflamatório. Ela cumpriu todos esses requisitos. Falei com ela semana passada como ela estava. Fui, assim, pontuando como ela estava. Essa semana ela já ligou no consultório, marcou já início do tratamento para quarta-feira. Mas eu soube dar esse prazo para ela. Eu falei, olha, antes de você cumprir todas essas suas obrigações, não adianta você vir aqui, você vai jogar o seu dinheiro fora, meu trabalho vai ser ineficiente, você não vai ficar satisfeita e eu vou ficar decepcionada. Então, assim, quando você tem esse jogo sério e fala assim, cara, se você não mudar, não vai adiantar nada. Ou você vai querer gastar o seu dinheiro e perder tempo, ou você vai querer mudar o seu estilo e realmente ajudar o colega físico que está fazendo. Né? Porque tem isso. Você fala, não melhora nunca, mas aí tô fazendo tudo certo. É porque a pessoa chega em casa e faz tudo errado. Sim. Aí joga o trabalho do coleguinha fora, né, Sidney? Eu? Né? Eu? Ouvi falar. Alguém me falou que faz isso. Então, mas é o que mais tem. Uma coisa que é muito difícil. Uma coisa que e eu já conversei com várias pessoas, todo mundo fala. O médico fala isso, o fisioterapeuta fala, eu não consigo. Sentar retinho no sofá. Difícil. Isso é muito não, difícil. mas assim, você tem que mudar. Você vai derretendo. Então, mas deixa eu falar uma coisa, você não pode mais sentar no sofá. Você tem que arrumar, e aí tem que arrumar uma poltrona. Não, mas é o que acontece. Sabe o que eu fiz com o paciente? O da tendinite no glúteo, porque na verdade ele foi no médico, porque ele achou que estava com dor na coluna, fez uma ressonância de uma hérnia, como todo mundo tem, inocente, não estava fazendo nada. Eu que pedi a ressonância dele de quadril, descobriu o negócio no glúteo. Sabe o que eu dei para ele? Um encosto de banco, de carro, que a gente compra no Mercado Livre. Aquele de madeira? Não, um de metalzinho que faz assim. Eu vou te mandar foto. É um apoio de banco, que você põe com elástico assim, em cima do banco. Você veste como se fosse uma camisinha no banco do carro. Que você pode vestir isso numa poltrona no sofá da sua casa. Que já te obriga a você colocar o bumbum para trás, encostar, deixar um vão aqui. Desculpa, derrubei tudo. Acabei o cenário. Um vão aqui nas costas e você apoia para trás. Aí você vai ficar assim, ó. Porque o negocinho te deixa no apoio. Aí você vai ficar tão acostumado que quando você tiver sem... Aí o que acontece? A hora que você tá sem... Olha o que acontece com o corpo, ó. Que eu tô na posição certa, tá? Quando eu não tô com isso, a pessoa faz isso aqui, ó. Nossa. É bem isso. Mas isso começa a descer aqui, ó. E aí o ombro faz isso. Olha só, eu vou mexer só lá embaixo, mas o ombro vai pro lugar. Porque é uma coisa postural. E se você não fortalecer nesta postura, não vai melhorar nunca. Porque assim, você senta, você começa a assistir lá. A grande desgraça agora é o streaming, né? Sim. Você fica assistindo. Aí você começa a assistir, você pega aquela série que você não quer parar de assistir. Aí você senta, eu sento bonitinho. Aí vou derretendo. Vamos falar uma coisa? Vamos mudar? Vou derretendo pro lado também. Então é simples. Complicado. Não fica mais sentado. Assiste deitado. De lado. Você disse com o pescoço assim para assistir a televisão deitado? Eu não consigo. Como que tá a televisão? Tá na frente. E o sofá é como? Ele é de assim? Como que é a disposição? Não, é um sofá normal de 3 lugares. E a TV tá mais ou menos na distância daqui até a parede. Tá, então o sofá tá aqui onde eu tô e a TV tá aí, né? Isso. Como eu, Fernanda, faço? Eu pego meu travesseiro da minha cama, põe umas almofadas e eu deito de lado. Eu durmo. Então eu prefiro que você durma. Eu já tentei, eu durmo. Não tem jeito. Então, aí você entende que assim, é um hábito que tem que ser mudado de alguma forma. Então, por exemplo, essas poltronas do papai, que elas são mais confortáveis, talvez fosse uma boa, porque ela tem uma anatomia melhor, você pode ficar mais confortável, meio semi-deitado, para você não escorregar, para que incline um pouco. É uma coisa tipo de ergonomia. Não tem jeito, porque senão
Não há ninguém, todo mundo fica torto no sofá. Não tem essa, eu sento no sofá certinho, ninguém, nem eu. Não. Então, o que eu faço? Para eu não ficar com dor nas minhas costas, eu deito de lado, eu pego umas almofadas ou travesseiro da minha cama mesmo, eu deito de lado, escravizo meu marido a apertar meu pé, essas coisas e tal. Mas é o jeito de não ficar com dor. Isso é todo mundo falar, não, eu sento. Mentira, ninguém senta direito. Então, assim, eu aconselharia isso. Se pudesse dar uma sugestão, tenta providenciar Eu trocar o sofá, quem sabe troco por 3 poltronas. poltrona. Então, porque assim, na poltrona você coloca o seu bumbum lá atrás e deixa de um jeito que o encosto, você não consiga fazer isso. Entendi. Não pode. Então, você tem que sempre lembrar que o bumbum tem que estar encostado. Eu sofro porque eu sou pequena, fico com os pés pendurados, mas aí tudo bem. Só assim, né? Não encosta no chão. Mas é a maneira correta. O meu problema é já o contrário. Minha perna fica fora do sofá, assim. Então... Aí eu tenho que esticar as pernas e ficar assim. Então, aí é pior ainda, porque você faz várias torções desnecessárias. Mais um motivo para poltrona, porque ela tem aquela perninha que coisa assim, ó, que ela acomoda você melhor. Olha, eu vou pedir para você escrever isso para minha esposa. Eu vou escrever. De 3 poltronas do papai. Não, precisa de uma, né? Não, precisa de 3, porque... Não, ocupar o lugar vamos diminuir. A gente faz assim, ó, um sofá de 2 lugares. Ó como eu sou uma mulher econômica. Um sofá de 2 lugares e uma poltrona. Pro rei da casa sentar na poltrona. A poltrona do Cid. Vai ter uma briga, todo mundo vai querer sentar na poltrona. Então 3, tudo bem. Mas é assim, é algo que aí todo mundo já aprende a ficar com a coluna certa. Porque isso é terrível. Eu tinha um paciente que ele não só ficava deitado desse jeito assim, ó, como ele comia assim. Nossa. Assim, ó. Nossa, aí também, né? Comer na cozinha, sentado na mesa. Eu sou meio agressiva, né? Então, assim, esses pequenos hábitos eu pego muito no pé. E é assim, eu sou dessas que assim, eu sou fofa, querida. Eu falei tudo propaganda enganosa, tá? Porque depois eu virou demônio. Porque então, assim, a gente às vezes dá um choque de realidade porque a pessoa não quer se ver, que ela é o problema. Ela delega pro profissional. Ah, não, o profissional não fez tal. Mas e ela? Então, eu já falo, ó, 99% aqui é sua obrigação. A minha é 1%. Eu vou te dar todas as ferramentas, aquela mochila do gato Félix, sabe? Que você vai tirando coisa. Olha, tiro isso, tiro aquilo. Eu vou te dar tudo. Mas se você não fizer o seu... Não adianta. Eu vou te fazer um exercício depois, na hora que for acabar aqui, com o cabo da vassoura. Nós vamos ver como tá a mobilidade do Cid. Tô travado. Você vai dar risada. Não. Você não quer ficar bem? Quero. Então, vamos lá. Fernanda, já aconteceu nas peças de teatro, nos seus trabalhos em TV e cinema, de alguém pedir ajuda sua para nessa questão de fisioterapia? Socorro. Assim, sempre tem alguém que precisa, e não só na TV, no cinema e tal, na vida mesmo, né? Aquela coisa que eu falo, acho que eu nasci com um propósito de servidão, que eu sempre estou ali e socorrendo alguém. As pessoas nem pedem, mas eu percebo que a pessoa está assim. Então, ó, na peça de teatro mesmo, a nossa figurinista tava com uma dor, não sei o que lá, eu já deito a pessoa no chão, já faço o negócio, não sei o que, o outro eu vou lá no pescoço. Aí eu falo, e eu, gente? Em mim. Aí tenho que ir lá fazer massagem com outra pessoa para poder me ajudar, que a gente precisa também. Então eu falo, ó, é autocuidado, não é luxo. A gente tem esse hábito. Eu cuido das pessoas, mas aí se eu vou me cuidar é porque eu estou fazendo massagem. Não, é autocuidado. Máscara do avião. Ó, lembrem, Sidney. Que máscara do avião? Quando você está num avião e tem uma despressurização, o que acontece? Cai a máscara. Sim. Aí o que a gente tem que fazer? Colocar a máscara? Em quem? Na pessoa. Primeiro em mim, depois na outra pessoa. Então, o que a gente pode usar essa analogia na vida? Se nós não tivermos esse primeiro autocuidado, parecendo egoísta, mas conosco, nós não poderemos ajudar os outros. Sim. Isso vale para tudo. Então, assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois eu vou fazer. No sentido não egoísta, mas no sentido de eu tenho que estar bem emocionalmente, fisicamente, tecnicamente, para poder dar auxílio para o outro. Sim. Isso vale para a área da saúde, área qualquer uma, comercial, pessoal, todas. Relacionamentos. Então, assim, porque a gente tem o hábito de sempre apontar o dedo para o outro. Ah, não, mas é porque a minha mulher não fez, porque ela não... eu não fiz porque eu tô com preguiça e não fiz. Sim. Então, são consciências. Eu acho que é aí que eu falo que é o autoconhecimento e que todo mundo no mundo deveria fazer terapia. Porque quando a gente começa... E a resistência de fazer terapia, por quê?
Por quê? Porque a gente acaba colocando um espelho assim, ó, e fala, meu Deus, eu sou essa coisa horrível, eu vou ter que me encarar. Não tinha ideia que eu era isso, cara, nossa. Aí você fala assim, tá, sou isso, entendi, o que eu vou fazer com isso? Ah, mas você não pode fazer isso pra mim? Não, você que tem que fazer. E aí, quando a gente para de se auto-sabotar, a gente para de procrastinar coisas nossas, quando a gente muda, o entorno muda. Aí a rotina da casa muda. Fala, nossa, mas olha como as coisas estão funcionando. Por que será? É porque você mudou. O outro não vai mudar. Porque o outro não muda. Quem muda é você. Então, quando a gente muda, isso em tudo. Aí tudo muda. Então, quando o Sidney mudar o hábito, ele arrumar uma poltrona, ele sentar direito, a mulher dele ficar tão orgulhosa, fala, nossa, que legal, também eu quero uma poltrona. Ninguém vai ter tanta dor nas costas nem no pescoço. Coitados, fisioterapeutas perderam. Então, aí ela vai... Não é assim que acontece? Então, aí o Sidney vai fazer o quê? Vai comprar outra poltrona. Então, é uma coisa que vai sendo contaminada, é um efeito dominó, que na correria do dia a dia, por a gente estar com excesso de pensamento acelerado, a gente para e não percebe, faz tudo no automático. Então, na hora da fisioterapia, é o momento que eu falo, ó, parou tudo, vamos olhar para aqui, ó, o que temos hoje? Então, eu puxo para a pessoa, para o paciente, olhar para si mesmo, porque às vezes a queixa que ela está percebendo tem um outro lugar que ela nem tinha percebido que estava, nossa, é verdade, como eu não prestei atenção nisso? Mais ou menos esse alarme que a gente tem que ficar colocando no dia a dia ali, né? Sim. A cara do Sidney. Ele tá aqui só pensando nas coisas que ele... Tô só pensando. Deixei ele... Não, mas uma coisa você tem que admitir. Eu não falei em nenhum momento que a culpa é dos outros. É toda Não, vida. então, isso é ótimo. Então, isso já é o grande diferencial das pessoas que não melhoram. Porque o mais importante você já fez. Reconheceu. Ah, faz tempo que eu reconheci o problema. Agora, vergonha na cara, né? Então, a gente pega um óleo de peroba, passa na cara de pau. Pega aqueles mata-mosca, dá uns tapas na perna. E ó, vai lá. Eu já faço academia, faço fisioterapia, só falta a poltrona. Só falta a poltrona e a gente vai ver como anda a mobilidade. Eu vou conversar com o colega da fisioterapia. Depois você passa o contato do fisioterapeuta para eu bater um papo. Coleguinha, vamos fazer gente isso boa, aqui. você vai gostar dela. Que bom. É uma mulher, você vai gostar dela. Não, que bom. E assim, quanto mais colegas que falam a mesma língua, que nem o nosso amigo Marcos, assim, só agrega, porque a gente consegue adquirir mais conhecimento com a história dos outros, né? Então, quanto mais profissionais da mesma área a gente tiver contato e trocar experiências, é tão generoso. Tão... Falando no Marcos, no Matsukura, quando a gente estava entrando, você falou que vai fazer o curso dele de acupuntura, né? Sim. E... Você acha que vai agregar no teu trabalho? Muito, porque assim, a acupuntura, como tudo é muito conectado, né? E eu estou muito nessa linha da fisioterapia regenerativa, da fisioterapia multidisciplinar, né? A acupuntura, ela vem complementando tudo isso, na verdade vem de lá de trás, né? Ela já é muito antiga e vem agregar agora... No meu caso, porque como eu fazia muita fisioterapia domiciliar, e a gente já falou que tem que levar 1000 aparatos, quem faz muita coisa não é bom em nada. Você faz tudo um pouquinho, você nunca faz uma coisa muito bem. Então, eu sempre fui da terapia manual e da eletroterapia, e fui levando tudo que eu podia. E eu acho que a acupuntura é algo muito especial, que você tem que ter um olhar bem delicado. Você tem que estar num lugar controlado, você tem que estar num lugar asséptico, tem que fazer uma coisa muito decentemente para não virar... algo que possa colocar o paciente em risco, né? Certo. Porque eu acho que tem que ter as agulhas bem esterilizadas, descartáveis, individualizadas, enfim, todo um cuidado que eu acho necessário. Como agora eu tenho esse ambiente e vai me ajudar muito no quê? Na dor. Dentre outros fatores. Como eu pego o paciente muito pré e pós-operatório, muitos problemas de coluna, muitas dores fibromiálgicas, que já tentaram de tudo e não melhora. Quando a gente usa esses recursos, tanto da própria fisioterapia regenerativa, que são a terapia neural, que são as aplicações dos injetáveis, são recursos que temos a mais para trabalhar o nosso sistema nervoso de uma maneira não invasiva, mais efetiva. Certo. E a acupuntura vem auxiliar muito, porque tem pessoas que não quero agulha, mas eu posso fazer um aurículo, colocar uma semente nos pontos estratégicos que inibem, estimulam aquelas regiões, então vem complementar o meu trabalho e auxiliar o paciente a sair mais satisfeito, né? E conseguir
fazer a fisioterapia de forma mais assertiva, não ficar assim, ó, no achômetro, né? Então, ó, eu consigo localizar aqui, tem até uma xícara que fala assim, ó, eu enxergo a sua dor, que é porque a gente tem que ver o paciente como um todo, eu não trato um exame, eu não trato o exame dele lá que tem 5 protusões discais, não, eu trato a pessoa, o Sidney. E a acupuntura é essa visão mesmo. Né? Eu sou acupunturista. Ai, tá vendo? Eu sabia. Olha, se eu falo uma coisa errada. Não, eu fiz a pergunta como se eu não soubesse, mas sabia que você ia responder direito. Ai, que bom, que medo. E o legal da acupuntura é que ela vê o paciente. Ela não vê a doença. É isso. Tanto que a doença, na verdade, na acupuntura, ela é um sintoma. Ela não é uma doença, ela é um sintoma de uma desarmonia do corpo. Exato. E você vai tratar essa desarmonia, né? Então, isso é bem interessante. E aproveitando que você falou, então, agora a gente vai fazer o jabá do curso do Marcos Matsukura, que já está no ar o curso no Ibra Saúde, né? No ibrasaude.com.br ou no Ibravet, na aba de outras áreas. Fiquem de olho nas outras áreas. Isso. Então, o curso de acupuntura vai ser bem legal. Eu vi o cronograma dele, assim. Eu já fiz acupuntura veterinária, acupuntura humana, eu tô a fim de assistir esse curso. Ele é maravilhoso. O Marcos, ele é sensacional. Ele é mágico, né? Não, ele é mágico, ele é especial e ele é um dos pioneiros, né? Ele, assim, ele é uma referência na fisioterapia. Então, assim, é uma honra ter ele por perto, viu? Muito legal. Muito. Então, não perca o curso, né? A minha inscrição já está lá. Já já está lá. Já tá. Com certeza. E tem algum caso curioso que aconteceu, fora esse caso que você contou do rapaz, né, que acabou tendo AVC, algum caso curioso mesmo na fisioterapia que você teve que tratar, alguma coisa bem diferente? Sempre tem, né? Tem, assim, nesses anos tem várias coisas, mas o que às vezes acontece, tem 2 coisas curiosas, né? Uma jovem de 16 anos que tem uma dor de cabeça que não passa com absolutamente nada. Nada. A pessoa não diz que não come, não dorme, não. Aí quando a pessoa vem lá para avaliação, fez todos os exames, nada nos exames e tal. Como às vezes a família influencia. Por exemplo, quando a gente está perguntando para a pessoa, para o paciente, então, mas você está melhor? O pai responde, não, ela está com dor todo dia. Então, mas não sei o que. Ah, não, mas não. A pessoa não deixa a pessoa falar. Aí eu fiz a minha experiência sinestésica com essa pessoa. Aí eu conversei com ela e tal. Aí você percebe que ela está completamente com uma depressão. Às vezes tem uma depressão endógena. E os pais não percebem. É uma dor psicossomática, porque o que acontece? Ela chegou a usar... Já ouviu falar no adesivo chamado Restiva? Sim. Com Restiva. Que dor que não ia passar, uma dor de cabeça. Nada. Não, tem dor. E aí, quando ela estava sozinha comigo, o comportamento dela era outro. Eu falei, olha, então, você já pensou em fazer uma atividade? Eu gosto de vôlei. Era outra pessoa já. Eu gosto de vôlei, não sei o que lá, mas você não gosta de ir para a escola? Não gosto de ir para a escola, porque ela queria ir no médico para pegar testado. Aí você percebe o quanto que, às vezes, a dinâmica familiar interfere na saúde de uma adolescente. E que, assim, era uma pessoa na sala comigo, quando eu chego na frente dos pais era outra. Mudava. Então, assim, ali não há nada que eu pudesse fazer para ajudar, porque ela ia ficar ótima enquanto estava ali comigo, volta pro... Aí é terapia, né? É terapia. E se a depressão é medicamento, né? Medicamento e uma atividade física. Sim. Porque ela ia se sentir mais, ia sair da cama, ia estar fazendo coisas. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue interferir. Então, eu achei isso curioso. Outra coisa curiosa, e que é difícil para nós fisioterapeutas trabalhar, e que também tem a ver com a parte emocional, tudo tem isso, é as distonias. Sabe o que é distonia? É quando a pessoa tem, por exemplo, um tique que tem uma coisa que não para. Então, assim, tem medicações que ajudam, terapia tem que fazer, mas aí nunca ninguém quer fazer terapia. Tem esse grande problema. A missão minha como fisioterapeuta é ajudar a pessoa a entender que ela tem que fazer terapia. E aí, eu acabei usando o TENS, que você conhece, o choquinho gostoso, para tentar tirar as contraturas que a pessoa tinha na cervical. E o curioso, o TENS, ele ajuda a relaxar a musculatura. Nessa paciente específico, o corpo dela, inconscientemente, vai fazer um movimento contrário, fazer uma contração ao invés de um relaxamento. Certo. Então, ao invés de ficar fazendo a pulsação para relaxar, subir o músculo como se eu estivesse fazendo uma contração isométrica.
Nossa, ainda Juro. podia causar lesão. Causa lesão. Então, qual é o critério do fisioterapeuta numa situação curiosa como essa? Não é o melhor método para usar com essa pessoa. Entendi. Então, qual é o melhor método para ela que eu consegui? Foi usar um massageador elétrico, usar as mãos, usar óleos essenciais, fazer uma outra coisa mais holística, mais energética e ela teve uma melhora significativa. Então, nem sempre, é o que eu falo, não existe receita de bolo. Nem sempre o que é cartesiano ali é o que realmente funciona. Então, depende de cada um mesmo. Cada um Cada um. E fisioterapeuta não usa magnetoterapia? usa. Nesse caso não seria legal? Sim, é que assim, depende da experiência do profissional. Magneto a moxa existem muitas coisas que dá, mas existe também uma dificuldade, por exemplo, numa clínica como eu estou, para a coisa não ficar meio esotérica demais. Então, existe não digo um preconceito, mas é uma certa resistência. Então, as coisas têm que ser demonstradas de uma forma mais científica para conseguir abrir os espaços, sabe? Sim. Então, até a própria mesoterapia, para a gente, a aplicação da curcumina, a aplicação desses medicamentos fitoterápicos para tirar esses pontos de interferência, tem uma briga para entender que a gente vai mexer no sistema nervoso autônomo e que vai ajudar na parte do sistema nervoso simpático, porque tem muitas pessoas que têm desautonomias e aí vai ver... O fisioterapeuta não avalia a parte metabólica, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem sei lá o quê. Então, a função do fisioterapeuta é tão completa e ninguém faz isso. A gente tem que fazer uma avaliação de dentro para fora do paciente, porque não é a doença, é o indivíduo, que aí todas essas coisas seriam indicadas. E aí tem quebrar barreira com o médico, quebrar barreira com o próprio paciente e ir colocando assim devagarzinho, sabe? Você já recebeu... É que você conhece os médicos que te indicam, né? Mas em outras... você falou que já trabalhou em outro lugar, Sim. né? Você já recebeu uma indicação de médico, assim, 10 sessões de ultrassom? Não, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu faço assim, ó, mudar. não, porque aí eu sou rebelde. Assim, ó, desculpa, indicação do quê? De fisioterapia. Eu não faço o exame só, não vou ficar passando ultrassom, não. A indicação é minha. Eu vou dizer o que o paciente tem a fazer. Não, eu não recebo um papelzinho do médico. Olha, eu quero que você faça TENS, que você faz isso, não. Eu vou avaliar. Eu sou tão profissional quanto o colega médico. A fisioterapia é uma especialidade médica. Então, assim, é o que seria a diferença do fisioterapeuta para o médico é o fisiatra. Que ele pode prescrever algumas medicações, alguns exames que a gente não pode fazer. Certo. Mas eu não... Se eu recebo... Nunca recebi, mas se eu recebesse isso, eu invalidaria. Eu já recebi. E o que você faz? Você não faz. Eu falo bem isso que você falou. Eu falo para o cliente, Desculpa. não, quem resolve sou eu. Eu Quem preciso avalia examinar o seu animal, porque eu trabalho com os dois, fisioterapia e acupuntura, né? Aí eu falo, preciso avaliar e eu que vou decidir o que... Porque o ultrassom nem sempre é tão indicado. Não era, no caso não era. E eu faço, por exemplo, uma coisa, não sei se dá para fazer em animal, mas eu faço terapia combinada, que poucas pessoas fazem. Eu pego um aparelho de TENS, tem um jacarezinho que eu conecto no aparelho de ultrassom. Certo. Aí eu faço TENS com ultrassom, que me potencializa, e ainda uso um gel de cataflã para potencializar o negócio ali. Então eu faço uma terapia combinada, mas tem que ter propriedade para você fazer umas coisas dessas. Senão E pode tem piorar. Claro, porque você esquenta, você pode queimar por dentro. Sim. A gente não pode usar cataflã no Então. animal, mas a gente usa aquele ortogel que tem... Então, que é em gel, exatamente. que é o gel que tem a arnica e a calêndula. Então, porque usa fitoterápico, né? Então, assim... mas é o que seria, o compatível ao humano, vamos dizer assim. Que se a gente usar a calêndula e a arnica, também pode. Pode. Para o humano pode, você não pode o contrário, porque é o esse diclofenaco, ortogel, né? Ele é humano, ele é para humano. Então. Então a gente usa, é da Physioline. Physioline. Né? Eu tô fazendo propaganda de graça. Olha, Physioline! É que o que é bom a gente indica, né? Então, o que eu a gente tinha que ser falo. patrocinado. Eu só acho isso. A gente fala... A Physioline podia patrocinar. Eu acho que poderia patrocinar a gente. Uma boa ideia, isso. A gente divulga bastante, mesmo sem patrocínio, podia patrocinar. Eu falo assim, aqui no podcast a gente pode falar bem de empresas, pode falar o nome da empresa quando fala bem. Quando fala mal, não pode falar o nome da empresa, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Exatamente. Então a gente só divulga o que é bom. Só o que é bom. Exatamente, né? sobre isso. Então, Por isso que faz fisioterapia, Fernanda Valverde. Isso, perfeito. E como que o pessoal te encontra, Fernanda? O WhatsApp
É 11 99 666 0936. Perfeito. O meu Instagram da fisioterapeuta é Fisioterapia Termográfica 2024. E o da atriz é Fernanda Valverde Oficial _. Então eu vou fazer uma pergunta que eu esqueci, eu vou pedir para você. Que medo. Não! Tô brincando. Você falou várias vezes de termografia, eu sei o que é, mas o pessoal não sabe. Explica pro pessoal o que é a termografia. Ó, termografia é uma captura de imagem por uma câmera específica que vai capturar a imagem do corpo humano. E pode ser, na verdade, ela foi criada para a indústria. Esse equipamento. Certo. Mas descobriu-se que tem uma especificidade no humano, nos animais e tal. Por diferença de temperatura, essa câmera capta o calor ou a ausência dele e, através de um software, nós fazemos um tratamento nessa imagem e conseguimos descobrir pontos de hipercaptação ou hipocaptação, que dependendo de onde está localizado e a simetria entre um lado e o outro do corpo, conseguimos descobrir pontos inflamados, pontos por exemplo, de facetas, de discopatias. É um exame que dá pistas para o profissional que está fazendo a descobrir esse quebra-cabeça chamado problemas humanos, da onde realmente que começa. Acreditem em uma coisa que é real, oficial. Eu atendi uma pessoa que estava com uma dor lombar, que me digam aonde que vocês acham que era a causa principal do foco de inflamação dessa pessoa. Fala aí, qualquer coisa. Dor lombar? Pé. Aí vou chutar. Braço. Dente. Dente. Eu faço avaliação na boca. Esqueci de falar. Eu tenho um mapa dentário, porque tem ligações nos dermátomos funcionais e tal. Ligações, por exemplo, um molar inferior número tal. Ele está diretamente ligado a L4, L5, lananã. Então, às vezes, a termografia ajuda muito, porque às vezes você vê uma coisa gritando aqui, ó, uma coisa vermelha gigante. Aí você vai lá, pega uma espátula, uma luvinha, tudo, né, bonitinho, vai avaliar o dente está inflamado, a pessoa está quase tendo uma pulpite no nervo, que está jogando uma inflamação lá e está refletindo lá no lombar. O que tem a ver? Tudo a ver. Aí você encaminha o paciente para o dentista, trata o dente, você faz sua fisioterapia, e fica ok. Fica ok. Então, é um exame que não tem contraindicação, não tem radiação, é completamente tranquilo de fazer. A importância é de quem está avaliando o exame saber exatamente a técnica a ser visualizada. E o que é legal, dá para você ver e mandar para o paciente imediatamente, antes da físio, pós-físio, início do tratamento, pós-tratamento. E tem várias câmeras que eu tenho, você consegue gravar vídeo em movimento. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa não tem uma perfusão boa nas pernas, você faz os movimentos de agachamento, salto, você grava isso na termografia, você consegue ver se o fluxo está indo ou não. Então, assim, você consegue provar para o paciente, manda por WhatsApp para ele na hora. Então, assim, é algo que aproxima muito o conhecimento com o entendimento do paciente, sabe? Certo. Então, é muito legal. Eu sou fã. Muito bacana. E eu queria agradecer bastante obrigada. O nosso papo aqui. A gente aprendeu bastante de atuação, estava faltando a palavra, né? De atuação e do tratamento de fisioterapia. E bem legal, e seja bem-vindo ao IBRA, né? E você vai fazer o nosso curso aqui. Né? Bacana, muito legal mesmo. Olha, o prazer foi imenso, meu, de verdade, assim, a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho sobre a minha história, de conhecer vocês, de estar aqui dentro dessa escola. Gente, aquele lugar é sensacional, vale a pena. Não, vale a pena, porque eu sou dessas, que eu falo propaganda do que pra mim vai ser muito especial e tá sendo. Muito sério, muito limpinho. Sensacional, muito, olha, esterilizado. Eu queria ficar a sala anatômica desse lugar, eu queria ficar lá, vendo tudo ali. Mas estarei aqui fazendo o curso de acupuntura e depois eu vou contando para vocês nas redes sociais o que eu estou achando. Legal. E obrigada, viu? Foi muito legal. Eu que agradeço. Foi um prazer, né? Obrigado, Duca, também. Eu que agradeço, muito obrigado. Legal. Bacana, gente. Então, com isso, a gente foi.